E se no mundo dos caçadores de sombras, o mais fraco de todos fizesse um pacto com o inimigo? Makoto passou 2 anos sendo ignorado pelos espíritos divinos, enquanto o mundo era engolido por monstros. Mas tudo muda quando uma entidade aparece com uma proposta, só que ela não é divina, é um demônio de classe SSS. Agora ele terá que escolher, continuar impotente ou aceitar um poder que pode destruir tudo. Você está no canal do NCaps e essa é a história que veremos hoje. Já deixe seu like logo no início e hype este vídeo o máximo que você puder. Sem mais enrolações, bora pra essa história que está incrível. As poderosas forças que governam o reino de outro mundo são os monstros demoníacos e as figuras angelicais conhecidas como espíritos divinos. Durante muito tempo, os demônios e os espíritos divinos lutaram entre si em uma guerra épica. Infelizmente, a guerra terminou com a vitória dos demônios. Há uma década, os demônios invadiram o reino do mundo humano com seu poder avassalador. A humanidade não teve chance contra o exército que surgiu dos portões. Foi por essa época que os espíritos divinos apareceram diante de humanos escolhidos. Eles lideram as pedras sagradas. Aqueles escolhidos com seu poder passaram a ser conhecidos como caçadores e receberam a capacidade de lutar contra os demônios. No presente, há uma floresta a 10 km fora de Tóquio. Os caçadores estão diante de um portão mágico que leva a uma masmorra de Rankie. O grupo que está prestes a entrar está pronto para o perigo lá dentro, um pouco distante da equipe principal, e está o responsável por carregar os suprimentos com uma mochila pesada. Ele é Makoto, de cabelos e roupas pretas. Ele diz aos outros que não terá problema em carregar os materiais para seus companheiros. Os outros entram no portão dizendo a Makoto para deixar que eles cuidem do combate, já que ele é apenas um caçador aspirante. Makoto odeia ser chamado de caçador aspirante, mas já está acostumado. Ele explica aos espectadores que a pedra sagrada aparece presa à mão de uma pessoa. Depois disso, o espírito divino aparece para formar um pacto com quem possuía a pedra. 2 anos atrás, uma luz brilhante envolveu Makoto em sua casa. Ele ficou empolgado ao ver uma pedra sagrada aparecer em suas mãos, pois isso significava que ele se tornaria um caçador. Ele fechou o punho com determinação, disse a si mesmo que a tragédia que lhe aconteceu antes jamais se repetiria. Lembrou-se de quando os demônios invadiram a Terra, e ele chegou em uma casa para ver seus pais já mortos por causa disso. A pedra sagrada se tornou seu raio de esperança. Um dia, Makoto estava em um parque. Ele praticava golpes com sua espada. Sentiu-se satisfeito por ter conseguido fazer isso 1000 vezes. Decidiu então correr 20 km. Pastores o viram e o reconheceram. Reconheceram-no como caçador aspirante, algo que magoou Makoto enquanto ele corria. Eles comentavam sobre como o espírito divino nunca havia aparecido para ele em 2 anos após receber a pedra sagrada, e como isso significava que ele estava desperdiçando o poder da pedra. Avançando para um dia de neve, Makoto foi jogado contra uma parede por um dos membros do seu grupo de caçadores. O homem que fez isso reclamou que ele não passava de um peso morto para a equipe. Makoto disse ao homem que poderia lutar, já que vinha treinando com sua arma. No entanto, o homem disse que sem um espírito divino, ele não era de nenhuma utilidade para eles. Essas palavras o machucaram, mas Makoto não conseguiu revidar. O grupo lhe disse ao sair para parar de tentar ser um caçador como eles. Makoto foi deixado sozinho no beco, sentindo-se sem esperanças. Ele questionou por que o espírito divino nunca apareceu para ele. Tornou-se uma pária entre os caçadores e as pessoas comuns. No presente, o grupo atual de Makoto está lutando contra demônios na masmorra. Hino usa o poder das chamas, concedido por seu espírito divino. Mito usa flechas feitas de gelo para lutar contra os demônios, uma habilidade concedida por seu espírito Zero. Kamiya usa uma espada de relâmpago dada por seu espírito Fou. Com seu trabalho em equipe, eles derrotam facilmente os demônios. Hino vê que um demônio está se aproximando de Makoto por trás. Ele o avisa, mas o demônio já está avançando contra o homem. Makoto coloca a mão no chão. Ele usa isso para se desviar do ataque do demônio, conseguindo escapar com sucesso. Ele puxa sua espada, dizendo a si mesmo que pode derrotá-lo. Ele avança contra o demônio e acerta a testa da criatura. No entanto, não causa nenhum dano. O demônio apenas fica mais furioso e tenta remover a arma de sua cabeça. Ele percebe que apenas um ataque de um espírito divino pode ferir o demônio. O monstro tenta atacá-lo novamente. Antes que possa, Hino usa seu poder para queimar o corpo do demônio. Com o monstro derrotado, Hino aparece perguntando a Makoto se ele está bem. Makoto tenta se recompor, depois pede desculpas e agradece a Hino. O líder se aproxima dele e o conforta dizendo que seus movimentos para evitar a criatura foram impressionantes. O jovem não está acostumado com esse tipo de elogio. Ele diz ao líder que vinha treinando para estar pronto quando o espírito divino decidisse fazer um pacto. Hino disse que esperava que esse dia chegasse logo. Makoto se sente reconfortado. Ele diz ao líder
líder que agradece por suas palavras. Makoto se levanta para continuar a jornada. Ele não percebe os sorrisos maliciosos e sutis que seus companheiros exibem. Após um tempo, o grupo chega à parte mais profunda da masmorra, onde o portão para o chefe se encontra. Hino toca o portão para inspecioná-lo. Ele lembra a Makoto sobre como os demônios se comportam, que existem muitos tipos deles e que a maioria possui rotinas únicas. Makoto pergunta se ele planeja explorar a rotina do chefe para derrotá-lo. Hino levanta a mão e diz que ele está certo. De repente, Kamiya agarra Makoto por trás enquanto Mito aponta uma flecha de gelo para ele. O jovem observa a traição de seus companheiros. Enquanto Hino abre o portão, ele explica que alguns demônios a adormecem após se alimentarem. Eles então empurram Makoto para dentro. Eles riem dele e o chamam de alimento. Makoto implora para que não façam isso. Enquanto o portão se fecha, Hino diz a Makoto que isso é o que ele merece por não ter conseguido formar um pacto com o espírito divino. Makoto não tem escolha, a não ser ouvir. O portão se fecha e o homem bate nele enquanto implora para que seus companheiros o abram. Ele se culpa por não ter previsto que seria traído. Então sente que algo está atrás dele. Ele olha para trás e vê a besta gigante conhecida como Behemoth bem à sua frente, e ele parece uma formiga diante dela. Ele estremece diante da visão do gigantesco Behemoth, que tenta acertá-lo com as garras, e ele quase consegue desviar. Enquanto isso, o grupo do lado de fora do portão joga cartas enquanto espera. O monstro-chefe destrói uma parte rochosa de sua caverna tentando alcançar Makoto. Behemoth persegue sua presa. Vê o homem correndo. Makoto tenta ter esperança de que pode sobreviver, dizendo a si mesmo que a besta ainda não despertou completamente, que esta é sua oportunidade que precisa para escapar. Makoto vê uma luz à distância. Seus pés estão prontos para correr até lá. O Behemoth de repente ruge com a força de um terremoto. As pedras do teto da caverna caem, bloqueando a saída de Makoto. Ele olha para a obstrução e lamenta. Bem atrás dele, o monstro já está investindo para esmagá-lo. No entanto, apesar disso, Makoto diz a si mesmo que vai sobreviver. Os dentes de Behemoth se aproximam de seu corpo. Ele diz a si mesmo que há muito mais que precisa fazer. Ele se lembra da morte de seus pais. Lamenta não ter vingado suas mortes. Ele grita que não há como morrer ali. E ao mesmo tempo, a pedra sagrada em sua mão brilha. Seu corpo é envolvido por uma energia negra que ele ainda não entende. Essa energia o envolve, forma um campo de força negro ao redor dele, protegendo-o da investida de Behemoth. O monstro fica chocado dentro do campo. Makoto está em um vazio escuro. Ele olha para sua pedra sagrada e vê que ela brilha com uma aura tão maligna. De repente, penas negras caem em sua mão. Seus olhos se arregalam. Então ele vê que uma mulher com asas angelicais negras está descendo à sua frente. Makoto não sabe como reagir. A mulher estende a mão para ele. Ela pede que eles formem um pacto. O campo de força continua ativo e Behemoth espera que ele desapareça. Enquanto isso, dentro da asa, a mulher continua oferecendo o pacto a Makoto. Ele está confuso sobre o que está acontecendo. Ela lhe diz para se apressar. Como a barreira que ela formou não durará muito, ela pergunta se ele quer formar um pacto com ela, ou se ele vai recusar. É quando Makoto percebe que está diante de seu espírito divino. Sabendo disso, ele não quer mais nada além de ter um pacto com ela. Ele estende a mão e concorda em fazer o pacto. Suas mãos se conectam. Ele declara que o pacto deles agora é vinculativo. A garota começa a ser absorvida pela pedra sagrada. Ele observa a energia sombria entrando em sua pedra. Makoto sente o poder surgindo dentro dele. O campo de força cai. Ele enfrenta Behemoth com sua espada. Ele anuncia que a colaboração deles dá início novamente às guerras contra monstros. Makoto comenta que a pressão parece mais forte do que antes. A criatura avança em sua direção. Ele se prepara para assaltar. Ele declara que não é mais a mesma pessoa que era há um momento. Ele consegue desviar da investida destrutiva da criatura. Ele pousa a uma certa distância do monstro. Makoto fica surpreso consigo mesmo pelo que acabou de fazer. Ele aperta o punho na espada, assume uma postura de combate e declara que agora é a vez dele atacar. Então ele tem uma epifania. Ele se lembra de Kamiya usando a habilidade de relâmpago de seu espírito contra o demônio. Ele percebe que precisa do poder de seu espírito divino para derrotar o chefe demônio. Ele entra em pânico quando o Behemoth está prestes a atacá-lo novamente. Embora ele ainda não saiba como ativar seu poder, começa a mover os pés. Ele corre para longe dos golpes de Behemoth enquanto chama o nome de seu espírito e pergunta a ela qual é o poder dela. Ele ouve a voz da mulher dentro de sua cabeça. Ele está confuso sobre o que está acontecendo.
A garota então diz que esqueceu de mencionar o poder dela, fazendo o rapaz dizer a ela para se concentrar. Ela responde que ele não perguntou. Isso frustra Makoto, que está correndo. O demônio ataca, causando destruição no chão. Makoto consegue saltar para longe antes que o ataque o atinja. Ele pergunta a seu espírito se a aura sombria que viu antes era o poder dela. Ela responde que ele está certo. Makoto se concentra e reúne energia sombria. Ela o elogia por perceber rápido. Ela chama o poder dela de rebelião das sombras. Ela explica que é uma habilidade de manipular sombras. Makoto continua olhando para suas mãos. Ele diz a si mesmo para se concentrar. Então ele fecha os olhos. A sombra na palma de sua mão começa a se formar lentamente. Ela se transforma em uma espada feita de sombras diante de seus olhos. A espírito a chama de arma sombria. Ela explica que arma sombria é a habilidade de transformar sombra em arma. O homem sorri de lado, acreditando que sua nova arma é mais do que suficiente, mesmo diante de Behemoth. Makoto grita que agora pode lutar. Ele provoca a criatura. Ele diz que não vai deixar mais nenhuma brecha para ela atacar. Behemoth move sua cauda. Ele a usa como um chicote que quase atinge o homem. Makoto se prepara com uma postura de corte. Ele balança sua lâmina. Ele consegue cortar uma parte da cauda do monstro. O pedaço cortado da cauda é tão grande que a caverna treme no momento em que atinge o chão. Makoto para sua postura e o demônio fica enfurecido. Seus olhos ficam vermelhos, brilhantes de raiva. Makoto assume outra postura e declara que ele será o caçador. Agora ele avança em direção ao monstro com velocidade relâmpago. A lâmina sombria atravessando o rosto de Behemoth. No entanto, o monstro desvia no último segundo e Makoto percebe que ele entendeu seus movimentos. Apesar disso, ele avança. Ele salta alto, antecipando cortar o demônio enquanto desce. Behemoth move suas patas, desviando do ataque ao recuar. Makoto está prestes a balançar sua espada novamente. Quando ele a balança, sua lâmina se estende, ficando tão longa que consegue cortar as patas dianteiras de Behemoth. A criatura uiva de dor e cai no chão. Makoto declara que percebeu que a sombra pode mudar de forma livremente. Ele olha para a criatura indefesa, lutando para se levantar. Ele salta alto acima de Behemoth, segurando sua espada prestes a cair sobre o monstro. Ele se lembra das pessoas lhe dizendo que ele estava desperdiçando sua pedra sagrada quando ele treinava com a espada. Makoto ouvia pessoas dizendo que ele era inútil. Quando ele corria, ouvia pessoas dizendo que estava treinando para nada. Ele declara que nunca foi inútil. No presente, Makoto está prestes a cair sobre Behemoth enquanto molda sua espada em uma arma gigante. Ele diz a si mesmo que estava afiando suas presas, que este é o momento de libertá-las. A lâmina penetra a criatura. O corte é tão poderoso que corta Behemoth ao meio. A lâmina de Makoto desaparece lentamente. O momento o deixa em silêncio. A aura sombria se dissipa completamente. Suas mãos tremem. Ele tem um enorme sorriso no rosto. Enquanto segura firme a espada, ele se elogia por finalmente ter derrotado um demônio. Após toda a excitação, ele cai no chão para descansar. Ele olha para a pedra em sua mão, pedindo para conversar com seu espírito. A mulher lhe pede um momento. A sombra sai da pedra. Ela se transforma na mulher com asas negras. Makoto agradece por tê-lo salvado. Ela responde que foi ele quem fez todo o trabalho duro. Ele faz uma reverência e diz que está muito grato. Ela fez um pacto com ele. A garota apenas o observa. Makoto lhe diz que o poder dela de sombra é incrível. Ele acredita que ela seja um espírito divino de alta patente. A garota lhe diz que ela não é um espírito divino. Ela lhe conta que é um demônio. Makoto fica chocado em silêncio. Demônios destruíram muitos espíritos divinos e empurraram a humanidade à beira da ruína. Por isso, humanos e espíritos divinos formaram um pacto e juntos tornaram-se caçadores que lutaram contra os demônios. No presente, Makoto confronta a mulher sobre sua alegação de não ser um espírito divino, mas uma demônio. Ela parece desconfortável ao admitir quem realmente é. O homem quer saber mais. A conversa deles é interrompida quando o portão se abre. O grupo que deixou Makoto para trás entra e fica surpreso ao vê-lo ainda vivo. Makoto instantaneamente fica irritado com a presença deles. Os três caçadores ficam confusos com o que aconteceu. Hino olha para a mulher alada atrás de Makoto e percebe que o homem formou um pacto. Os três caçadores não sabem o que fazer agora. Hino lembra Mito e Kamiya de que eles estariam em apuros se Makoto relatasse que eles o prenderam no domínio do chefe da masmorra. Eles ativam seus poderes divinos simultaneamente, sabendo que precisam matá-lo antes de serem denunciados. Makoto sabe que está encrencado
cercado. Ele enfrenta uma mulher misteriosa e pergunta seu nome. Ela fica confusa, ele ainda quer saber. Ela começa a dizer seu nome com hesitação. Ela diz a ele que seu nome é Rinoa. Makoto rematerializa sua espada de sombras e pede a Rinoa que lhe empreste seu poder novamente. A mulher fica chocada, ele ainda a quer. Enquanto isso, os 3 caçadores, todos apontando seus perigosos poderes divinos para ele, dizem para si mesmos que podem derrotar Makoto, já que ele só despertou recentemente seu próprio poder. De repente, surgindo o espírito flamejante, diz aos humanos para pararem. Hino pergunta o que há de errado. O espírito de fogo consegue perceber, ao ver a mulher misteriosa, que ela é mais poderosa do que eles podem compreender. Até mesmo os espíritos dos outros 2 parecem avisar seus companheiros humanos sobre o quão poderosa é sua inimiga. Flame diz a Hino que eles não sabem quem é a mulher misteriosa. No entanto, ele reconhece a forma de um espírito divino de classe superior nela, e o trio fica boquiaberto com a notícia. Makoto olha para Rinoa e se pergunta se isso é verdade. Ele explica aos leitores que a classificação dos espíritos divinos são divididas em categorias que apenas muito poucos já alcançaram o mais alto nível de classe. Ele pergunta a Rinoa quem ela realmente é. A mulher lembra a ele que ele não tem tempo para explicações com seus inimigos à frente. Hino avança. Seu poder de fogo ainda está ativado enquanto ele nega que um fraco como Makoto seja mais forte do que ele. Mito e Kamiya não compartilham sua confiança e hesitam em atacar. Enquanto Hino chama seus companheiros de covardes, ele avança em direção a Makoto. Ele está a centímetros de socar Makoto com seu punho em chamas. Ele declara que mostrará a todos como é o verdadeiro poder. Apesar da declaração, Makoto não demonstra preocupação. Ele desvia do soco com pouco esforço. Hino não desiste. Ele continua com mais socos, apenas para Makoto desviar de todos. A mão de Hino ainda está próxima do rosto de Makoto, quando ele ativa uma faísca de chama. Imediatamente a torna maior para queimá-lo. Há um corte súbito de uma lâmina. Acontece que Makoto cancela a chama com sua espada. Hino e seus companheiros não podem acreditar. Makoto provoca Hino sarcasticamente, perguntando se ele está se segurando. Sua provocação só deixa o caçador orgulhoso, mas irritado. Hino diz para ele não ser convencido, já que ele é apenas um mero fraco que teve sorte de formar um pacto com um espírito divino forte. Makoto se sente insultado. Ele diz a Hino que conseguiu formar um pacto muito mais rápido do que ele, enquanto nunca desistiu. Ele grita que nunca chamaria sua jornada para formar um pacto de sorte. Hino ainda fica mais irritado. O fogo ao seu redor cresce mais intenso enquanto ele declara que vai acabar com Makoto. Ele diz aos companheiros para se juntarem à luta, ou então Makoto os denunciará. Mito e Kamiya também se energizam, sentindo que não tem escolha. Hino concentra uma bola de fogo na palma da mão. Acontece que os 3 estão reunindo energia para seus golpes finais simultâneos. Seus ataques energéticos todos avançam em direção a Makoto em uníssono. Seus ataques estão a centímetros do corpo do homem. As explosões ocorrem na direção do Makoto, envolvendo-o na destruição. Os 3 sorriem e riem ao ver a cena. À medida que a fumaça se dissipa lentamente, há um contorno de silhueta de Makoto. Ele se revela vivo e ileso. Hino e os outros ficam chocados. Makoto lhes diz que cortou todos os seus ataques e os provoca, dizendo que os ataques do chefe eram mais rápidos que o deles. Ele dá um passo à frente perto de seus oponentes. Makoto parece tão poderoso ao caminhar em direção a eles, que agora Hino está com medo. No entanto, ele ainda acende outra chama na palma da mão. Ele lança uma sucessão de bolas de fogo enquanto grita que Makoto é apenas um caçador fraco e patético. Makoto se prepara para as chamas vindouras. Ele corta todas elas a caminho de Hino. Hino o encara. Ambos os inimigos se fitam. Hino pergunta o que ele realmente é. Makoto faz sua arma de sombras desaparecer. Em vez disso, ele usa seu punho. Ele soca Hino bem no estômago. O impacto faz o homem voar. Makoto responde que ele é um caçador. Ele e seu corpo caem perto dos assustados Mito e Kamiya. Observando de perto, ele está tremendo de frio. Makoto diz aos outros 2 para levarem seu líder e irem embora com um olhar ameaçador. Ele lhes diz para não falarem uma palavra sobre ele a ninguém. Mito e Kamiya entram em pânico enquanto tentam levantar Hino. Eles carregam seu líder e saem às pressas. A pedra sagrada de Makoto brilha. Hinoa sai da pedra e elogia Makoto por ter sido indulgente com seus inimigos. Ele agradece ao anjo negro por lutar a seu lado. Hinoa sorri para ele. Makoto quer continuar a conversa. Ele pergunta a ela como é que ela não é um espírito divino, mas sim um demônio. Hinoa fecha o punho com relutância em responder. A mulher começa a falar devagar. Hinoa explica que ela já foi um espírito divino de raça angelical. No entanto, por causa de um certo incidente, ela se tornou um demônio. Makoto absorve essa nova informação
informação. Ele sabe que os anjos são uma raça de alto escalão entre os espíritos divinos, mas nunca ouviu falar de um se tornar um demônio. Ela acrescenta que conseguiu fazer um pacto com ele porque já foi um espírito divino. Embora ela ainda não saiba por que sua pedra sagrada foi dada a ele, as coisas agora estão mais claras para Makoto. Enquanto Hinoa acrescenta que não pode esconder que é um demônio, então se ele quiser revogar o pacto deles, tudo bem. Ela segura o ombro envergonhada enquanto diz isso, e o caçador percebe que ela está tremendo um pouco. Makoto sorri de forma tranquilizadora e então se ajoelha. Ele então diz a ela seu nome e que tem 18 anos. Hinoa fica um pouco perplexa com o fato de o jovem caçador estar de repente se apresentando. Makoto, no entanto, percebe que o demônio é uma pessoa boa, então decidiu não cancelar o pacto deles. Hinoa fica tocada quando ele diz que contará com ela de agora em diante. Ela não sabe o que dizer a princípio, mas então também sorri e afirma que está bem com esse acordo. Makoto fica feliz ao ouvir isso. Ele se levanta e os dois seguem para a saída juntos. Em outro lugar, dois demônios estão observando Hinoa e Makoto usando magia. Um é um demônio de 2 chifres com uma expressão travessa, que afirma que o anjo caído os traiu exatamente como ele havia previsto. O outro demônio, que está vestido de forma mais sofisticada, afirma que está ocupado lendo um livro e não tem interesse em Hinoa. Ele diz que se ela os trair ou não, isso não tem impacto nos planos deles. O outro demônio exibe um sorriso malicioso e diz que ela pelo menos poderia proporcionar-lhes um pouco de entretenimento. De volta à cidade, há fileiras de prédios de apartamentos. O endereço de Makoto é o 303 e ele conduz sua nova companheira para dentro. Seu apartamento é muito simples, com apenas uma cama e uma mesa, além de algumas caixas não abertas em um canto. Ele diz alegremente a Hinoa para ficar à vontade. O anjo, no entanto, fica um pouco atônita ao ver a moradia simples dele. Ela se pergunta se este é realmente um lugar onde o humano viveria, dizendo que não é muito diferente das cavernas no mundo demoníaco. Makoto percebe que ela tem razão sobre sua casa e pergunta se há algo que ela gostaria. Ele enfatiza que pode ser qualquer coisa. Ela pensa por um momento e, melancolicamente, diz que quer ver uma bela paisagem. Makoto entende o que ela quer e diz que poderiam tentar colocar algumas flores, pois poderiam ficar bonitas. O anjo gosta da ideia. Makoto fica super feliz ao ouvir isso e diz que eles comprarão flores toda vez que limparem uma masmorra. No entanto, ele já está exausto e precisa ir para a cama. Hinoa inspeciona a cama minúscula dele e depois deita nela, comentando que é um pouco apertada para 2 pessoas dormirem. Makoto fica surpreso ao ouvir que ela planeja dormir com ele, mas ela afirma que no céu isso era um ato normal. Ele então pergunta se os espíritos divinos podem sequer dormir fora de suas pedras sagradas. Ela imagina que não, então ele sugere que ela volte para dentro da pedra. Ela faz isso enquanto lhe deseja boa noite. Ele olha para a gema por um momento antes de apagar a luz e se deitar, enquanto se pergunta o que fará a seguir. Ele pode ter problemas se as pessoas descobrirem que ele fez um pacto com um demônio, o que significa que terá que enfrentar masmorras sozinho. As únicas que ele consegue limpar sozinho são as de Rank F, que é onde ele começará na manhã seguinte. Ele vai até a sede da Associação de Caçadores do Japão. Ele pergunta a Hinoa se ela está bem, já que cobriu a pedra com uma luva preta, e ela responde que concorda com sua decisão. Ele fez isso porque uma pedra sagrada roxa realmente se destacaria. Ele vai até a recepção e solicita enfrentar a masmorra de Rank F. De repente, gritos altos cortam o ar. A atenção de todos se volta para uma figura carismática que acabara de entrar no prédio. A multidão murmura que é raro ele aparecer e que ele é bem bonito. É o caçador de Rank S, Yugo. Ele está segurando uma garrafa de álcool e bebe livremente na frente da multidão. Todos tentam chamar sua atenção e tiram fotos. Yugo já está acostumado com isso e observa que nada mudou muito. Então ele vê Makoto ao fundo e seus olhos se arregalam de surpresa. O caçador de Rank F também reconhece o herói de Rank S e se pergunta se eles acabaram de trocar olhares. Yugo parece satisfeito e vai até Makoto, tornando a grande diferença de altura entre eles ainda mais perceptível. Ele pergunta ao jovem seu nome e ranking. Makoto não acredita que o famoso caçador esteja realmente falando com ele. Yugo tranquiliza dizendo que já faz um tempo que ele não conversa com alguém que não seja uma garota. Makoto então diz seu nome e seu ranking. A expressão do famoso caçador é difícil de ler após ouvir essa informação, e há um pouco de silêncio constrangedor. Makoto pergunta se Yugo precisa de alguma coisa. O caçador de Rank S então solta um grande sorriso e diz que não. Ele pede desculpas por interromper e diz que deveriam conversar outra hora. Depois, ele se afasta, deixando Makoto intrigado
chocado com o que aquilo tudo significava. A recepcionista, por sua vez, está deslumbrada e mal consegue se recompor, já que o caçador famoso realmente falou com ela. Makoto a lembra sobre seu pedido, e ela começa a providenciar. Ele ainda está se perguntando sobre aquela intenção anterior, quando ela lhe entrega um tablet com as coordenadas do portão. Ele o pega e então segue para a saída. Está empolgado, pois será sua primeira vez enfrentando uma masmorra sozinho. Mais tarde, ele chega na floresta e avista um grande portão brilhante. Ele confirma que este é o que lhe foi designado, e então entra na masmorra. Lá dentro, parece uma caverna ampla, que ele nota ter uma atmosfera muito pesada. Hino emerge da pedra e pergunta se é verdade que os demônios Rank F são considerados os mais fracos. Ele responde que sim, enquanto caminham mais para o fundo, e pergunta se ela está sentindo algo. De repente, um monstro aparece movendo-se rapidamente. Makoto nota e instintivamente vira a cabeça, invocando sua espada das sombras. Ele consegue colocá-la entre ele e o monstro, permitindo que a lâmina absorva o impacto, que é tão forte que o lança para trás. A fumaça se dissipa e o vemos ajoelhado, mas relativamente ileso. Ele se pergunta que monstro era aquele, pois era muito rápido. Eles se posicionam à sua frente e ele vê que está enfrentando inúmeros lobos do caos. Makoto fica surpreso, pois esses são monstros de Rank D, enquanto Hino observa que há algo errado. Ele olha para os lobos e percebe que esta é uma masmorra Rank D. Makoto e Hinoa se veem cercados por 3 lobos do caos feroz. Ele dá uma olhada rápida para trás e vê que o portão desapareceu, o que significa que eles não podem fugir. Eles estão cientes de que, em seu estado atual, derrotar esses inimigos será difícil. Makoto tenta se acalmar e se concentrar em reduzir o número deles. Ele avança contra um lobo próximo, pronto para golpeá-lo com sua espada das sombras. De repente, ele sente uma pata de lobo se aproximando pelo lado e precisa parar seu ataque e recuar para evitar as garras afiadas. Ele mal recupera o fôlego quando percebe que outro lobo está prestes a atacá-lo por trás. Ele consegue evitar por pouco e então se vê cercado no meio. Mais uma vez, ele percebe que a coordenação deles é impecável e tenta pensar em uma forma de sair. Poeira e detritos enchem o ar enquanto a batalha continua. Um lobo do caos abre a boca e avança para morder o caçador. Makoto bloqueia com sua espada das sombras, mas está desesperadamente na defensiva. Outro lobo avança em alta velocidade e tudo que ele pode fazer é se proteger com os braços. O impacto lança Makoto contra a parede. Além de serem coordenados, cada um é muito forte e todos atacam no instante em que vem uma abertura. Ele se pergunta se não há nada que possa fazer enquanto está dentro da pedra. Hinoa diz que está pensando em algo. Os lobos se aproximam, seus olhos vermelhos sentindo o cheiro de sangue. Makoto tem uma ideia, mas se pergunta se é arriscado demais. Ele desmaterializa sua espada de sombras, ficando completamente indefeso. Hinoa fica surpresa, pois isso significa que os lobos não hesitarão. De fato, todos os 3 monstros avançam sobre ele imediatamente. Quando Hinoa observa preocupada no último momento, ele convoca novamente sua arma de sombra e faz um corte largo, atingindo um dos lobos bem na boca. Ele mantém o movimento e consegue também desferir golpes críticos nos outros 2 monstros, transformando-os todos em poeira. Makoto fica aliviado por ter conseguido, enquanto Hinoa fica impressionada com sua estratégia de criar deliberadamente uma abertura para atrair todos eles. Makoto se senta para recuperar o fôlego. A Anjo se pergunta o que está acontecendo, já que claramente não estão no nível mais profundo. Ele não faz ideia, mas parece certo de que estão em uma masmorra Rank D. Agora que atravessaram o portão, a única saída é derrotar o chefe. Eles então ouvem um som vindo da distância. Vários outros lobos do caos estão vindo em direção a eles. Makoto fica incrédulo, mas Hinoa diz para ele não se preocupar, pois agora há algo diferente. Ela o instrui a levantar uma das mãos para frente, imaginar correntes de sombra e mirar no alvo. Ele faz o que ela pede, e longas correntes de sombra surgem de sua mão e prendem o lobo do caos mais próximo. Ele percebe que ganhou uma nova habilidade chamada Shadowbind, que permite amarrar o inimigo. Ele rapidamente puxa a corrente para trás, trazendo o lobo para si, direto para sua espada de sombra, cortando-o no meio. Makoto esboça um sorriso. Outro lobo salta em sua direção, mas ele novamente usa Shadowbind para prender o lobo ainda no ar. Ele tem uma ideia e segura a ponta da corrente com as 2 mãos. Em seguida, gira a corrente como uma bola de demolição, usando o lobo preso para atingir todos os outros monstros ao redor. Ele fica satisfeito com as opções que essa nova habilidade oferece ao prender mais um lobo, e então avançar e cortá-lo sem dificuldade. Hinoa comenta que ele é realmente bom em usar essa habilidade, mas que ela consome muita magia, portanto ele deve ter cuidado, e isso agora lhe permitirá seguir em frente, pois a batalha está quase no fim. Ele enfrentou um número ainda maior de lobos do caos, mas conseguiu derrotá-los com facilidade,
verdade. Rinoa diz que os caçadores ficam mais fortes quanto mais demônios derrotam. Makoto exibe uma expressão satisfeita ao perceber que está realmente ficando mais forte. Ele respira fundo e avança mais para dentro da masmorra. Rinoa percebe que seu parceiro evoluiu rapidamente porque não tinha lutado o suficiente contra demônios antes, mas suas habilidades físicas já estavam bem treinadas, além de suas habilidades mentais refinadas. Ela vê que seu potencial é ilimitado e está animada para vê-lo crescer. Eles logo chegam à parte mais profunda da masmorra, onde está a porta da sala do chefe. Makoto fica diante dela por um momento, aparentemente imerso em pensamentos. Rinoa se aproxima e pergunta o que há de errado. Ele diz que é dever de um caçador limpar as masmorras e que só um caçador pode abrir a porta do chefe. Agora, ele sente uma mistura de medo e empolgação. Agora ele tem a oportunidade de se provar como um verdadeiro caçador. Rinoa interrompe suas lembranças e diz que eles estão apenas começando. Makoto cerra o punho em concordância enquanto reafirma que se tornará um caçador capaz de salvar o mundo. Ele coloca a mão na maçaneta e a porta se abre, provocando uma rajada de vento e uma aura sombria que se espalha. O jovem caçador entra e a porta se fecha atrás dele. Ele olha à frente com uma mistura de determinação e apreensão. Há um grande rabo se movendo, enquanto Makoto se vê diante de um chefe de rank D, o Escorpião Infernal. O Escorpião Infernal é um chefe imponente, com 6 olhos no tórax, dentes afiados como navalhas, uma cauda mortal e pinças. Makoto observa que sua carapaça externa parece muito resistente, mais mineral do que metal. Rinoa percebe que o jovem caçador está tremendo e pergunta se ele está com medo. Ele diz que está bem e que apenas está um pouco nervoso. O escorpião ataca primeiro, tentando atingi-lo de cima com sua pinça. Ela atinge o chão com força enquanto Makoto consegue desviar. Ele percebe que se enfrentar um monstro de frente, não terá chance. O escorpião ataca novamente e ele consegue bloquear por pouco com sua espada de sombras. Então ele salta no ar e desfere múltiplos golpes por todo o corpo do escorpião. No entanto, nenhum deles consegue penetrar a carapaça resistente. Ele aterrissa atrás do monstro e decide desviar dos ataques enquanto procura um ponto fraco, pois por mais resistente que a armadura seja, as articulações ou a base devem ser mais vulneráveis. Rinoa observa a batalha silenciosamente enquanto ele continua golpeando todo o corpo do inimigo em busca de uma falha. Makoto tenta um ataque de cima e crava sua espada de sombras para baixo, bem na cabeça do escorpião. Apesar de usar toda a sua força, a espada ainda não consegue penetrar a casca dura. Ele vê que nem mesmo arranhou a criatura, que ruge de raiva. Fragmentos cristalinos surgem na cauda do escorpião e são disparados contra o jovem caçador. Ele bloqueia alguns e é arranhado por outros. Percebendo que o monstro também tem ataques à distância, ele se pergunta o que fazer e pergunta a Rinoa se ela tem alguma ideia. Ela responde que do jeito que ele está agora, é difícil causar dano. Ele percebe que precisa se superar. Quando o escorpião se vira e avança rapidamente em sua direção, ele lança Shadowbind e prende as correntes nas pernas do monstro, fazendo com que perca o equilíbrio e caia. O monstro rapidamente se recompõe, enquanto Makoto percebe que teria sido derrotado se tivesse sido atingido. Quando o escorpião se levanta, Makoto nota algo crucial. Há uma rachadura na cabeça do monstro. O jovem caçador percebe que o segredo não está nos cortes, mas sim em ataques de força bruta. O escorpião agora parece enfurecido e tenta atacar com uma pinça. Makoto recua para evitar o golpe e percebe que os ataques do monstro estão ficando mais violentos. Rinoa aconselha que ele mude o tamanho da espada. Como os cortes se mostram ineficazes, ela o lembra da primeira vez que ele usou a arma da sombra. As memórias passam pela mente dele e ele percebe que ela está certa. O escorpião avança para atacar mais uma vez. Makoto salta alto para fora do caminho. Rinoa parece um pouco preocupada, pois ele não poderá desviar daquele mesmo ataque em seguida. O escorpião dispara projéteis contra ele, mas ele está preparado e lança Shadowbind de cima. Ele agarra a corrente com força e se puxa em direção ao chefe da masmorra. Ele convoca uma arma da sombra, mas desta vez é um martelo gigante, que ele usa para esmagar com força máxima bem na cabeça do escorpião. Makoto dá um passo para trás e vê que foi o suficiente para matar a criatura, cuja cabeça foi esmagada. Ele segura seu martelo das sombras com orgulho ao perceber que pode criar mais do que apenas espadas. Ele agradece ao seu anjo caído por sua dica, mas diz que ela poderia simplesmente ter contado diretamente. Rinoa responde que é importante ele descobrir as coisas por si mesmo. Ele entende o ponto de vista dela enquanto ambos estão diante dos monstros. Rinoa acrescenta que coisas inesperadas o ajudam a crescer, embora Makoto apenas ria, esperando que a próxima batalha não seja tão tensa. No dia seguinte, de volta à
sede da Associação dos Caçadores do Japão. A recepcionista está extremamente arrependida por tê-lo enviado por engano a uma masmorra de nível mais alto. Makoto sorri e diz que está tudo bem, já que ele cresceu muito. Ela fica grata por ouvir isso e então mostra a ele sua recompensa, que será transferida para sua conta. Makoto olha para o cheque, que diz que ele ganhou 1,5 milhão de ienes. Ele fica surpreso com o valor, mas a recepcionista explica que é porque ele limpou uma masmorra de nível D, então ela faz uma reverência e diz que espera que ele volte. Ela termina a frase chamando-o de Senhor Caçador, e isso o enche de orgulho, pois agora ele está realmente vivendo seu sonho. Ele sai do prédio e então, alegremente, diz a Rinoa que eles podem comprar algumas flores, como haviam combinado. Ele está pensando em comprar um buquê quando uma garota de cabelo verde passa por ele. Ele parece reconhecê-la e se vira. Ela também está olhando para ele e se lembra do nome dele. Ele percebe que ela é Kazane, uma velha amiga. Ela vê que seu palpite está certo, então sorri para ele e pergunta como ele tem estado. Ele responde que finalmente fez um contrato com um espírito divino e está se esforçando muito, o que a choca. Ela então diz que ele tem trabalhado tanto que pessoas na rua a param e a reconhecem como a caçadora que se tornou Rank B em tempo recorde. Rinoa parece um pouco ciumenta e pergunta com quem ele está falando. Ele explica que ela na verdade é sua amiga de infância e uma caçadora com muito potencial. Além disso, ela odeia demônios mais do que qualquer outro caçador do mundo. Vemos imagens em flashback de Makoto e Kazane desde a infância até a adolescência. Eles sempre foram muito próximos, até um dia fatídico em que Kazane enfrentou um demônio. Kazane e seu irmão estão fugindo desesperadamente. Quando o jovem para e se vira para enfrentar o inimigo, ele grita para sua irmã continuar correndo enquanto ele encara o demônio, que tem mais do que o dobro do seu tamanho. Ela se recusa a deixá-lo para trás, mas ele diz que pelo menos um deles deve sobreviver. Ele tenta desesperadamente lutar, mas não é páreo e é morto bem na frente de sua irmã, que fica traumatizada com o evento. Então, cerca de 2 anos atrás, Kazane e Makoto obtiveram suas pedras sagradas. Ele se desculpa com ela, já que seu espírito divino ainda não apareceu. Assim, ele não será capaz de cumprir sua promessa de lutar ao lado dela. Ela entende, mas responde com uma expressão séria que não pode se dar ao luxo de parar e deixá-lo para trás. No presente, Makoto e Kazane estão comendo sobremesa em um restaurante e colocando a conversa em dia. Ela fica impressionada ao ouvir que ele derrotou sozinho uma masmorra de Rank D e comenta que ele realmente faz jus ao nome Makoto. Ela então pergunta com que tipo de espírito divino ele fez pacto, o que o deixa imediatamente nervoso. O caçador hesita um pouco enquanto pensa em como responder. Rinoa não parece satisfeita e diz que pode aparecer a qualquer momento, mas então sua amiga verá que ela é um demônio. Ele tenta ganhar tempo dizendo que seu espírito divino é um pouco tímido. Rinoa parece irritada e diz que não é tímida, mas ele explica a ela que a situação é complicada. Kazane então decide apresentar seu espírito divino primeiro. Ela levanta a mão com sua pedra sagrada verde, e o espírito do vento divino da alta patente chamado Wave aparece. Ele parece um mordomo elegante e faz uma reverência educada a Makoto. Ele também fala de forma refinada ao cumprimentar o amigo de Kazane. Ela então pergunta se ele vai fazer a reavaliação de nível, mas ele responde que ainda falta um tempo. Então ela sugere que ele fique mais forte nesse meio tempo e o convida para enfrentar a masmorra de nível C com ela. Makoto parece preocupado e responde que a diferença entre eles é grande demais, então ele pode acabar sendo um fardo. Kazane sorri, lembrando de como ele costumava liderá-la quando eram crianças. Agora é a chance dela retribuir o favor. Ela estende a mão como um gesto de convite. Makoto não consegue recusar e aperta a mão dela, dizendo que eles prometeram lutar juntos, apesar dos riscos. Também é uma boa oportunidade para ele crescer. Kazane, por sua vez, está radiante de alegria porque os dois finalmente poderão ir juntos. Mais tarde naquela noite, numa sala de conferências na sede da Associação dos Caçadores do Japão, algumas pessoas de aparência importante estão em uma reunião. O chefe da mesa diz para irem direto ao ponto, que é uma Jin. Estas são criaturas poderosas que são de Rank A ou superiores e que possuem inteligência humanoide. Durante anos, eles mantiveram um perfil discreto, mas recentemente, pelo menos uma dúzia de caçadores foram vítimas deles. O presidente da Associação dos Caçadores do Japão se lembra de suas batalhas contra os Majin e recorda que sua força era realmente excepcional. Ele solta uma gargalhada alta e acrescenta que ele mesmo lutaria contra eles se ainda estivesse no auge. O chefe da seção não acha graça e afirma que seu sistema de gerenciamento mostra todos os portais sendo devidamente limpos. Vemos Yugo entrando enquanto alguém comenta que, segundo os sobreviventes, os Majin aparecem após os portais serem limpos.
vivos. Ele ainda segura uma garrafa de álcool e fica surpreso ao ver que a reunião já começou. Mishima fica brava por ele ter chegado tão tarde, mas ele permanece imperturbável e responde que ficar bravo só vai estragar seu belo rosto. Ele olha para os caçadores mortos na tela e então diz que talvez tenha uma ideia do que fazer. Mishima duvida, mas ele a tranquiliza, dizendo que vai cuidar disso. O velho confia em Yugo e diz que está contando com um caçador de nível S, que então sai da reunião. Ao se afastar da sala de conferências, ele se lembra do rosto de Makoto e se pergunta se sua previsão está correta. Em outro lugar, numa área abandonada e degradada, um portal roxo aparece. Kazane pergunta a Makoto se ele está nervoso e ele admite que sim. Além de lidar com uma masmorra de nível mais alto, ele ainda está pensando na reação dela quando descobrir que Rinoa é um demônio. Kazane então o tranquiliza, dizendo que ela o protegerá, não importa o que aconteça, o que o conforta. Vemos então a masmorra, que é uma caverna com um tom azulado. Os dois amigos entram pelo portal e são imediatamente recebidos por demônios de rank C. Makoto invoca sua espada das sombras e está prestes a avaliar a situação, mas fica surpreso quando Kazane simplesmente ataca sem hesitar. Ela é veloz como um raio e imediatamente decapita um dos demônios com sua lança. Makoto fica surpreso ao ver a intensidade das emoções dela e sua determinação em erradicar todos os demônios. O poder dela definitivamente superou suas expectativas. Ela se vira para ele e diz que também sente uma presença demoníaca vindo daquela direção. Ela se pergunta se é dele, ao que ele percebe que ela descobriu seu segredo. Ela crava a lança em um demônio no ar, atravessando seu corpo. Ela então gira graciosamente, cortando dois demônios de uma só vez. Ela se vira para lidar com os outros, enquanto Makoto observa ainda mais impressionado do que antes. Mesmo assim, ele quer ser útil e invoca sua arma para lidar com os monstros no chão. Ele para um ataque de um demônio e então contra-ataca com um golpe. Os demônios agora olham para ele com medo. Eles veem o quão forte ele está. Ele também cresceu e transformou sua espada das sombras em uma pistola das sombras e atira. Os projéteis sombrios são tão poderosos que metade ou mais dos corpos dos demônios se desintegram ao impacto. Kazane fica surpresa, pois nunca tinha visto esse tipo de habilidade antes. Logo a batalha termina e Kazane aterrissa de volta no chão. Ela elogia Makoto por ter se segurado mesmo contra demônios de nível Z. Em seguida, ela diz que sentiu uma presença demoníaca vindo dele novamente, mas agora não há nada, então provavelmente está tudo bem. O jovem caçador fica satisfeito por ainda não ter sido descoberto, mas então Rinoa pergunta se ele planeja continuar com a farsa para sempre. Ele se lembra de que seu espírito divino não é apenas algum demônio, ela é sua parceira confiável. Ele a observa e pensa que seria bom se pudesse simplesmente explicar, mas então se lembra do ódio dela pelos demônios e mais uma vez fica indeciso sobre o que fazer, apenas continuando em frente até finalmente chegar à porta da sala do chefe. Ela pergunta se ele está concentrado e ele responde que sim, mas no fundo ele não consegue se acalmar. Kazane percebe sua apreensão e diz que entende, já que ele enfrentará um chefe de nível C, então ela o tranquiliza, dizendo que ele não está sozinho, então não deve hesitar em se esforçar ao máximo. Makoto sorri e decide deixar a conversa para mais tarde e primeiro focar em derrotar o chefe. Ele agradece e eles dão um soquinho com as mãos. Em seguida, entram na sala do chefe. Eles encontram o chefe do calabouço de rank C, o Ciclope, que é cerca de 3 vezes maior que ele. Makoto fica impressionado com a presença esmagadora da criatura, enquanto Kazama imediatamente parte para a ação, determinada a matar todos os demônios, não importa o quão poderosos sejam. Ela mais uma vez conjura manto espiritual de vento e voa diretamente contra o enorme demônio. O Ciclope levanta seu grande porrete de madeira para atacá-la, mas Makoto conjura prisão sombria, impedindo-o de abaixar sua arma. Isso permite que Kazane acerte um golpe direto na região do abdômen do monstro. Ele range os dentes de raiva e em seguida grita e quebra a prisão sombria. Quando Kazane recua, os dois se olham e parecem entender o que fazer e como trabalhar juntos sem trocar palavras. Eles saltam contra o monstro, atacando-o em sincronia pelos dois lados. O monstro grita de dor enquanto Makoto sorri, satisfeito com a perfeita coordenação. Eles avançam novamente, desferindo outro ataque sincronizado que o Ciclope não consegue defender. Kazane fica feliz por estarem pensando a mesma coisa, trocando posições e desorientando o inimigo. Ela avança mais uma vez e corta o peito do demônio. Ele ergue o porrete, mas Makoto novamente conjura prisão sombria pelas costas do monstro, não lhe dando chance de contra-atacar. O chefe foi significativamente enfraquecido, então a habilidade de aprisionamento agora é mais fácil. Ele torce por Kazane para aproveitar a abertura e finalizar a luta. Ela o agradece e então conjura outra habilidade, Chuva de Vento, que faz chover magia verde sobre o monstro, encerrando a batalha. Makoto acha impressionante e a vê correndo em sua direção com um enorme sorriso no rosto. Ela grita seu nome com uma alegria que a faz parecer ainda mais bonita, fazendo-o corar. Eles se cumprimentam
cumprimentam com um toque de mãos e celebram como lutaram bem juntos. Ainda assim, ele sabe que não deve se contentar e deve continuar a crescer. Wave sai de sua pedra e elogia o trabalho em equipe deles. Ela responde que isso é porque se conhecem há anos e diz que, como equipe, podem chegar a qualquer lugar. Makoto, no entanto, engole em seco e sabe que não pode mais esconder seu segredo. Ele diz que há algo que precisa contar a ela. Ele começa a remover a luva da mão, mas antes que possa terminar, ambos sentem de repente uma nova presença perigosa. Eles olham para o lado e veem um clarão de energia atingindo o chão como um raio. Um demônio surge, enquanto os dois caçadores olham preocupados. Então vemos que é o demônio de 2 chifres que estava observando quando Rinoa se tornou o espírito divino de Makoto. Ele diz que finalmente os encontrou, olhando para eles com intenções malignas. O demônio parece ameaçador enquanto caminha em direção aos dois. Makoto sente uma malevolência e intimidação vindo dele, muito além de qualquer demônio que já tenha encontrado. Além disso, ele fica intrigado por estar vendo um demônio humanoide. Kazane impede Makoto de se mover. Ela vai para frente dele para protegê-lo enquanto pergunta se o inimigo é Majin. O demônio fica impressionado com o conhecimento dela e diz que ele é de fato o Majin e seu nome é Grom. Rekka confirma que os rumores sobre o Majin são verdadeiros. Ela ativa seu poder do vento e diz a Makoto para fugir enquanto ela o enfrenta. Makoto não gosta do plano dela e implora para que fujam juntos. Kazane reúne vento em suas mãos e dispara um feixe de vento semelhante a um laser em direção a Grom, mas ele desvia do ataque com facilidade, zombando que ela parece estar se movendo em câmera lenta da perspectiva dele. O deboche faz os dentes de Kazane rangerem. Makoto observa os dois trocando golpes e reconhece que eles estão em um nível completamente diferente dele. Ele aperta o punho com frustração por não poder fazer nada. Enquanto isso, Grom acaba de agarrar a lança de Kazane, enquanto ela avança. Ele a detém no ar e depois a arremessa para longe. Ele vê que ela não desistiu. Kazane está voando no ar e Wave a aconselha a usar sua técnica secreta. Ela forma um gesto com as mãos para se preparar. Ela invoca sua técnica final, Marco, e vários tornados saem de sua palma, todos acertando o demônio. Makoto está ao lado, tentando se afastar da pressão do vento enquanto observa. Kazane ouve uma risada. O demônio sai da explosão destrutiva ileso. Ele diz à garota que aquilo foi apenas uma brisa suave para ele, e isso faz com que a mulher fique ainda mais determinada a derrotá-lo. Ela declara que matará todos os últimos demônios enquanto avança contra Grom. Ele acha o comentário dela engraçado e irônico. Kazane pergunta o que ele acha tão engraçado. Grom aponta para Makoto e revela que ele fez um pacto com um demônio. Makoto se sente exposto. Kazane diz a Makoto que ele está mentindo. Ela grita que não há como seu amigo ter feito um pacto com um demônio. Nem ele jamais esconderia isso dela se tivesse feito. Makoto permanece em silêncio, com um punho cerrado. Kazane, vendo seu silêncio, exige que ele negue. No entanto, ele não consegue nem olhar para ela. Ele diz a si mesmo que precisa contar a verdade. Ele confirma que o Grom disse é verdade. Ele invoca Rinoa para revelá-la. Kazane fica atônita. Ela não consegue acreditar que um demônio acabou de surgir da pedra sagrada. Makoto tenta apresentar Rinoa a ela. Kazane aperta o cabo de sua lança. Ela grita com ele por ter feito um pacto com um demônio. Ela diz que nunca mais poderá confiar nele. Makoto implora para que conversem. Kazane não ouve. Ela simplesmente avança contra Majin. Grom agora agarra seu pescoço, estrangulando a garota. Ele então se prepara para golpeá-la com um outro braço. Correntes sombrias aparecem e Makoto prende o braço de Grom antes que ele possa atacar Kazane. Ele diz a Majin para parar. Grom quebra as correntes e sorri por finalmente ter entrado na cena. Ele arremessa Kazane para longe. Makoto a segura antes que ela atinja o chão. Ele pede desculpas à garota inconsciente. Grom aponta para Rinoa e diz que ela é tudo o que lhe interessa. Makoto pergunta a Rinoa se eles se conhecem. Ela explica que o Majin tentou recrutá-la para suas forças quando ela se tornou um anjo caído, mas que ela escapou deles. Makoto entende o que o Majin é realmente capaz de fazer. Rinoa diz a Grom que os demônios são seus inimigos e que ela nunca se juntará a eles. Majin ri e questiona as motivações dela, dizendo que ela poderia se vingar dos espíritos divinos que a abandonaram se viesse para o lado deles. Rinoa diz a ele que não tem interesse em vingança. Majin quer que ela aceite que é um demônio e lhe oferece a chance de matar tantos espíritos divinos e humanos quanto quiser ao lado deles. Rinoa grita para ele parar. Uma dor cresce dentro dela. Lágrimas escorrem de seus olhos. Makoto se levanta por sua anja caída e diz a Grom que ela é diferente deles. Majin fica confuso sobre o que ele quer dizer. Makoto explica que demônio é um termo para aqueles que machucaram os outros sem motivo. Ele declara que Rinoa é bondosa demais para ser um demônio e que ela é sua parceira. Rinoa se emociona com suas palavras. Grom só ouve os delírios de um fraco patético. Ele quer esmagá-lo por suas palavras de sentimentalismo e camaradagem. Makoto e Rinoa se preparam para enfrentá-lo juntos.
Ron gira os braços, preparando-se para a batalha. Rinoa aconselha Makoto a explorar a confiança e competência do inimigo para criar uma abertura para escapar. Ron está preparado para tudo o que jogarem contra ele, mas Jin começa a correr. Ele parece intimidador à medida que se aproxima da dupla. Makoto assume uma posição defensiva. No entanto, o demônio já está atrás dele. Num instante, ele chuta Makoto, lançando-o para longe. O homem é jogado contra uma parede de pedra. Ron se aproxima enquanto ele se recupera. E aí, será que Makoto vai sobreviver a isso? E será que Kazane vai perdoar Makoto por ter feito um pacto com um demônio? Não sei, só sei que eu tô vendo que você está assistindo este vídeo e ainda não é inscrito no canal. Então eu te convido a apertar o botão de inscrever-se e se juntar ao nosso time. E você que já é inscrito, eu fico feliz de saber que você ainda está assistindo o vídeo, mas o vídeo ainda não acabou. Antes de continuarmos com essa história incrível, eu gostaria de saber quem são os inscritos fiéis que estão assistindo o vídeo até aqui. Então se você é um deles, deixe um comentário com a palavra sombra. Quero só ver quantos vão aparecer. Dito isso, bora continuar com a história. Makoto usa a sombra, prende correntes, agarra os membros do demônio. Então ele usa o braço livre para materializar uma arma. Ron quebra suas correntes. Ele então toca a bala que vinha em sua direção. Ele agarra cada bala disparada, depois abre a mão para deixá-las cair. Mas Jin pergunta se ele ainda tem algum truque. Makoto fica frustrado por estar sendo completamente manipulado. Kazane está acordando e consegue ver vagamente os dois lutando. Ela se levanta lentamente, consciente. Ela percebe a gravidade do que está acontecendo. Ela vê que Makoto e seu demônio estão se esforçando para manter Gon afastado. Ela então vê Gon socar Makoto. Ela grita de preocupação. Ela vê que Makoto e Rinoa ainda estão firmes. Ela vê que Rinoa apoia totalmente Makoto. Ela percebe que ele e seu demônio estão ligados e continua se perguntando por que Makoto fez um pacto com ela. Seus olhos ficam tristes ao pensar que não pode mais confiar em Makoto. Ron chuta Makoto. Ele então torna o chute mais rápido. Ele ri de como seu inimigo está lutando. Ainda assim, Makoto continua firme. Ele fez uma breve pausa para respirar. Ele diz que sabe que é mais fraco do que ele. Ele aperta a empunhadura de sua espada de sombra. Energia sombria emana dele enquanto ele declara que nunca desistirá. Kazane se emociona com sua declaração. Ela se lembra da semana após a morte de seu irmão. Havia uma casa com um quarto. Na casa, Kazane se recusava a sair de seu quarto escuro e fácil, apenas para Makoto ir visitá-la. Makoto diz a ela que sua mãe está preocupada, pois ela não come há dias. A Kazane, sem vida, mal o olha. Ela admite que perdeu a vontade de viver. Makoto fica triste por ela, e ele a conforta, dizendo para não desistir. Ele diz que ela perderá tudo de verdade se desistir. Seus olhos mostram que as palavras dele não estão alcançando. Makoto compartilha que também caiu em desespero quando seus pais foram mortos, até perceber que os sobreviventes precisam encontrar seu próprio caminho. Ela o olha, vê que ele está chorando enquanto lhe diz para nunca desistir e olhar para frente. Lembrar deste momento faz os olhos de Kazane se encherem de lágrimas. Ela se lembra que se levantou da cama por causa de Makoto. Ela se lembra que foi a razão pela qual conseguiu olhar para frente novamente. Makoto consegue bloquear o golpe de Gon com sua espada, mas ainda é lançado longe. Mesmo assim, o homem se levanta. Ele diz ao demônio que ainda não acabou. Kazane o vê não desistindo. Ela percebe que ele ainda é o garoto de coração forte que sempre conheceu. Ela tenta se levantar e diz a si mesma que Makoto não mudou, apesar de ter feito um pacto com o demônio. Ela grita seu apoio para que Makoto nunca desista. O homem a ouve e fica chocado. Kazane está cheia de lágrimas ao sorrir e diz para ele fazer o melhor para derrotar Majin. Makoto sorri. Gon o repreende por desviar o olhar enquanto está no meio do ataque. Makoto bloqueia o golpe. Gon fica surpreso. Ele vê o esforço de Makoto para se manter de pé apesar do impacto. Makoto pensa em como machucou Kazane enquanto desviava. Ele fica feliz em saber que a mulher confia nele, e isso lhe dá motivação para não perder. Ele corta várias vezes. Gon percebe que ele ficou mais rápido. Makoto continua no ataque. Sua lâmina consegue chegar perto, a poucos centímetros do olho esquerdo do demônio. Ao finalizar o golpe de espada, ele declara que eles vão viver e voltar. Sangue espirra no chão. Gon recua e a troca de golpes para por um momento. Gon revela um corte na bochecha esquerda. Kazane fica impressionada. Majin lambe o sangue da bochecha com diversão. Ele percebe que é hora de terminar a luta. Ele reúne energia em sua mão. Makoto sente instantaneamente o poder volátil sendo acumulado. Gon pergunta a Rinoa uma última vez se ela vai se juntar a eles. Ele diz que se ela aceitar, talvez poupe os humanos. Rinoa fica em silêncio. Makoto olha para ela com um sorriso confiante. Rinoa sorri de volta. Ela responde que nem ela nem Makoto jamais se curvarão a um demônio. Gon responde que ela morrerá. Uma poderosa energia dispara da mão de Gon e se aproxima deles. O trio se prepara para o impacto. Makoto ainda parece determinado a vencer. Um portal aparece repentinamente na frente do trio e absorve a energia. Todos ficam chocados. O portal continua absorvendo a energia até que ela
ela se dissipe. Uma mão agarra o ombro de Makoto por trás. Uma voz diz a Grun que não deixará o demônio apagar as pessoas que pintarão um futuro brilhante. Grun pergunta quem é ele. Acontece que é Yugo, ainda segurando sua garrafa de sake enquanto desafia Majin para uma luta. O caçador Rank S faz uma entrada heróica no momento certo para salvá-los. Vendo os rostos surpresos, Yugo elogia o esforço deles e diz que cuidará do resto. A diferença entre eles é óbvia, já que a mera presença do caçador domina a área. Grun fica intrigado com o recém-chegado, certo de que ele é mais forte que os outros. O caçador concorda com confiança, dizendo que é muito mais forte que o demônio. Ignorando a raiva semeada do inimigo, ele diz que deve, antes de tudo, vingar seus juniores feridos. Ele invoca Nova, seu espírito divino de classe especial, pronto para a luta. O demônio finca os pés no chão, desejando que o homem não seja só a conversa. Lançando-se para frente, grunhindo, tenta atacar primeiro, mas tem o punho agarrado ainda no ar. Apertando com força, ele pede que poupe seu rosto, pois é importante para seu status. Com a força surpreendente, ele arremessa o inimigo para longe, e enquanto o demônio é lançado, um portal estranho começa a girar atrás dele, engolindo-o. Ele cospe o demônio bem na frente do caçador de Rank S ainda confuso. Ele falha em reagir de imediato, sendo recebido de volta com um soco massivo que o lança pelos ares. É informado de que deve ser confuso se seus pensamentos e situações não corresponderem. A masmorra estremeceu com a força, mas ficou em silêncio absoluto após a batalha. Makoto pergunta como um soco foi tão eficaz quando o poder divino é a única coisa que pode ferir demônios. Na verdade, Yugo cobriu todo o seu corpo com esse poder, mas mesmo assim, sua força é anormal, amaldiçoando a surra inesperada. Ele convoca uma bola de magia e lança um feixe de escuridão contra seu inimigo, sem nem mesmo se preocupar em desviar. O caçador manteve-se firme e lançou um feitiço próprio. Um enorme raio de luz disparou para a frente, devorando completamente a magia do demônio. Majin ficou em choque, incapaz de acreditar que estava sendo dominado. Ele mal consegue desviar de um golpe direto, mas a área de efeito do feitiço é tão grande que ainda o atinge e arranca todo o seu braço, enquanto o inimigo gritava de dor. Makoto ficou hipnotizado por seu aliado, que nem sequer se moveu de onde estava. Grun conseguiu evitar o feitiço, mas não sem sofrer ferimentos fatais, sendo provocado a usar suas habilidades. Majin fervilha, com a raiva ainda ressoando pelo dano. Ele libera uma explosão de magia, junto com a enorme massa de intenção assassina. No entanto, antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Fein aparece para contê-lo. A atmosfera imediatamente se tornou imensamente pesada, colocando os caçadores em alerta máximo. Han olha para trás com raiva, questionando por que seu camarada estava interrompendo, chamando-o de tolo. É informado de que morrerá se usar seus feitiços em seu estado atual. Virando-se para Yugo, o poderoso demônio reconheceu sua força, dizendo que uma luta só os prejudicaria. O caçador concorda com um sorriso, dizendo que ele definitivamente parece forte com isso. Concordam em considerar aquilo um empate e recuar por enquanto. Majin tenta argumentar, totalmente decidido em encarar a luta com o vencedor. No entanto, um olhar autoritário de Fein é o suficiente para fazê-lo calar a boca e obedecer. Antes de partir, ele lança um último olhar ameaçador, jurando arrancar suas cabeças um dia. Com isso, o portal se fecha, deixando os caçadores sozinhos na masmorra. O silêncio sinaliza o fim da perigosa batalha, enquanto Yugo se pergunta se eles escaparam assim tão facilmente. Makoto chama e demonstra sua gratidão com a reverência profunda e longa. Por enquanto, decidem conversar enquanto voltam para a superfície. Eles se atualizam e trocam informações. Desde a primeira vez que se encontraram, o Ranker suspeitava que ele pudesse ter um contrato com o demônio. Considerando os movimentos de Majin, ele deduziu que estavam sendo alvos e os seguiu. Seguindo em frente, ele pergunta aos dois caçadores se conseguiram se reconciliar. Kazane percebeu que seu amigo não mudou, apesar do pacto com o demônio, adotando um tom gélido. Ela se volta para Rinoa e diz que ainda não confia nela. Apesar do relacionamento deles beirar a hostilidade, a anjo caída diz que para ela fazer o que achar melhor. Enquanto Makoto tenta acalmá-las, Yugo reflete profundamente sobre o antigo espírito e acredita que ela será uma chave importante. Assim, ela a acolhe junto com a humanidade de seu parceiro, sentindo uma onda de esperança e compreensão. O caçador sorri, aproveitando este surto de inspiração. Ele corre até o caçador e declara sua determinação em se tornar muito mais forte do que é agora. Embora todos fiquem surpresos com seu vigor inesperado, sorriem e o apoiam, enquanto Yugo avança, deixando todos para trás, dizendo que aguarda isso ansioso pelo dia em que lutarão lado a lado. Mais tarde, o caçador de topo apresenta ao presidente
presidente um relatório completo dos acontecimentos, acrescentando que os demônios deverão permanecer quietos por um tempo. Ele o agradece, satisfeito por ter deixado as coisas nas mãos capazes do caçador. Seguindo em frente, ele pergunta se lembra do ex-caçador de rank A. Agora ele é um criminoso notório que matou vários caçadores após ser demitido por má conduta. Eles o mantiveram sob custódia por um tempo, mas ele desapareceu de repente outro dia. Como tem outro assunto a tratar, Yugo não pode intervir por enquanto. Pensando em Makoto e Kazane, ele diz que tem 2 juniores promissores para recomendar enquanto encerram a ligação. Kamuro se desculpa por fazer outra pessoa na sala esperar. Ele se senta para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Do outro lado da mesa estava Ouji, ex-discípulo de Yusei e caçador de rank A, que jurou deter os atos hediondos de seu antigo mestre. Muito antes do incidente, Ouji observava a cidade com seu mestre, declarando seu objetivo de se tornar um caçador perfeito. Logo, Yusei reclamou de como ele era rígido, não querendo um discípulo entediante. Já que ele se esforçou para se tornar um caçador, deveria aproveitar a experiência primeiro. Enquanto sua prioridade é cumprir suas responsabilidades, o mestre lhe diz para esquecer isso. Alguém pode se tornar um herói apenas matando demônios, mas as regras tornam as coisas difíceis. Mesmo assim, ele deveria perseguir suas ideias e se recusar a se tornar o cachorro da associação. Não importa o que aconteça, o jovem aceita o conselho, zombando e dizendo que não será como seu mentor. Era um dia bonito, e o sol brilhava sobre os corredores como de costume. Correndo de Kazane, Makoto compartilhou como ele e Hinoa compraram flores depois de limpar a masmorra. Graças a isso, seu quarto estava ficando mais iluminado a cada dia. Intrigada e entrando na brincadeira, ela pergunta sobre as preferências de um demônio, além de flores. Querendo que ela mesma perguntasse, ele levanta o punho, incentivando sua parceira a responder. Uma resposta curta e desdenhosa é tudo o que recebem, e ela é instruída a ser um pouco mais amigável, já que todos estão na mesma equipe. Dito isso, o demônio retruca com atitude, dizendo que ela é quem se recusa a confiar neles. Makoto tenta mediar, pedindo que se entendam, nem que seja só um pouco melhor, mas é prontamente mandado calar a boca. Enquanto ele é silenciado, eles ouvem uma conversa sobre um caçador criminoso que escapou da prisão. Aterrorizados pela notícia, algumas pessoas decidem ir para casa mais cedo. Questionada se sabe de algo, Kazane fala sobre Yusei, que é considerado altamente habilidoso. Dado o crime hediondo que ele cometeu, eles se perguntam o que poderia ter desencadeado isso. Neste momento, seus telefones apitam com uma notificação. Ao verificarem, descobrem que ambos receberam um e-mail da associação. Além disso, os 2 caçadores estão sendo convocados imediatamente, pois segue uma recomendação de Yugo. Eles decidem ir primeiro ao local. Na sede da associação, são recebidos por Hayashi, do Departamento de Medidas Anormais. Devido ao alto elogio dos Rank S, eles estão sendo confiados à missão de procurar o criminoso. A polícia está conduzindo uma investigação, mas a associação também precisa agir. Afinal, é possível que o alvo esteja escondendo o portal mais próximo de onde escapou. Como caçadores, eles têm a tarefa de investigar este portal de Rank C. A confiança de Makoto diminui. Como o oponente é um ex-Rank A, ele é informado que outra pessoa se juntará ao grupo. A associação solicitou a ajuda de um caçador de rank igual, que deve chegar em breve. Ao dizer isso, Ouiji entra na sala, provocando uma reação alta de Kazane. O caçador a cumprimenta com um olhar indiferente, dizendo que faz tempo desde que se viram pela última vez. Hayashi diz para eles darem uma olhada nos documentos para mais detalhes. Relembrando, os 2 ex-companheiros falam sobre como eles limparam os portais juntos há muito tempo. Ouiji é o único gênio da geração deles que conseguiu alcançar um rank. Makoto, feliz por trabalhar com alguém assim, estende a mão para se apresentar. Embora o caçador de topo retribua a apresentação, ele ignora a mão estendida, recusando a oferta de amizade. Em vez disso, vai direto ao ponto e declara que não tem intenção de se unir aos 2. Incrédula com a declaração, Kazane pergunta por que ele não quer trabalhar junto. Francamente, ele não precisa de ajuda deles e eles só serão um obstáculo para ele. Ele decidiu que essa é uma responsabilidade pessoal e buscará seu antigo mestre sozinho. O jovem se vira para sair, ignorando as repetidas chamadas dela para esperar. Foi a vez de Makoto falar, recusando a ideia e dizendo que é imperativo que trabalhem juntos mais uma vez. Ouiji diz a eles que só atrapalhariam, mas ele argumenta que a busca será mais fácil para o discípulo se eles conseguirem limpar o portal dos demônios. Em outras palavras, fazer as coisas sozinho é a abordagem menos eficiente. No geral, sua lógica convence o Rank A que ainda não saiu, valorizando sua utilidade e capacidade como caçadores. Os 2 prometem fazer o melhor, convencendo o caçador, que resignado diz para fazerem o que quiserem. Com isso, ele afirma que fará o mesmo e sai sem olhar para trás. Como desta vez não formaram nenhum plano, os 2 decidem seguir o ex-companheiro. Enquanto isso, em um prédio abandonado, correntes e barricadas estavam espalhadas pelo chão. Um pequeno grupo entrou com lanternas, querendo transformar o local em seu território, ficando
parecendo esperançosos. Eles falam sobre administrar um andar cada um e olham ao redor das salas disponíveis. De repente, vem uma estrutura enorme no meio, congelada, sólida no ar. É um portal da masmorra completamente coberto por gelo espesso. Eles pegam os telefones para contatar a associação e pedir que os caçadores resolvam o problema. De repente, ficou em silêncio. Um dos andarilhos olhou para trás e encontrou seus dois companheiros congelados no gelo. Ele caiu no chão em choque e a lanterna iluminou uma figura na escuridão. Antes que pudesse fazer algo, o jovem foi completamente congelado e logo estilhaçado em pedaços. Ouija reclama deles, dizendo que precisa se esconder melhor já que os corpos desnecessários estão se acumulando, olhando para o portal congelado. Ele afirma que não está errado. O primeiro objetivo é se vingar da associação. No meio da floresta, um portal irradia poder antes de entrar. Ouija dá um último lembrete que fará as coisas do seu jeito. Makoto diz que quer falar algo antes de iniciar a missão. Se vão trabalhar juntos, deve informar sobre a situação de Rinoa. O caçador revela que Yugo já lhe contou sobre o pacto com o demônio. Surpresos com a reação dele, perguntam se não vai condenar a ideia, já que um contrato é inerentemente imoral. São as ações da pessoa que determinam o mal. Makoto fica surpreso com o pensamento aberto. Então Kazane reafirma que ele não é tão ruim quanto pensa. O caçador de topo entrou no portal sorrindo aliviado ao descobrir que há pessoas que pensam assim dentro dele. Um ambiente parecido com o castelo apareceu. O grupo rapidamente seguiu em frente e logo enfrentou o chefe da masmorra aranha. Como esperado de um Rank S, não seria fácil de derrubar com sua velocidade perigosa. Ele atacou indo direto em Makoto. No entanto, Ouija se move mais rápido e congela todo o inimigo em uma grossa camada de gelo. Ele ficou surpreso ao ver a aranha congelar instantaneamente. A aranha quebrou e se estilhaçou, caindo em pedaços no chão. Logo depois, para a surpresa deles, o Rank A chegou com o seu espírito, Yuki, e ofereceu apoio. Agradecendo por salvá-los, perguntam sobre a busca, mas ela já havia sido concluída. Não havia pistas ou rastros, então não tinha motivo para ficar mais tempo. Apesar disso, era impressionante como ele derrotou instantaneamente o chefe, contra quem até Kazane estava lutando. Ele tenta seguir o caçador egocêntrico Ouija, mas vê que Makoto não se move, sorrindo amplamente. É dito que uma nova habilidade acabou de despertar durante a luta, o sentido residual da sombra, que detecta rastros de sombras para localizar um alvo, e isso imediatamente chama a atenção de Ji. Se for dentro de 24 horas, a habilidade pode seguir os passos de quem já esteve lá. Correndo até o ex-discípulo, ele diz animado que podem encontrar o alvo desta forma e pergunta se há algum lugar significativo. Ele pensa um pouco e compartilha que há uma colina próxima onde ele e seu mestre costumavam conversar muito. Sem dizer mais nada, ele começa a andar. E só podem supor que está dizendo para seguirem. Algum tempo depois, chegam à colina mencionada e olham a cidade de cima. Ele nunca imaginou que voltaria ali depois das coisas que seu mestre fez. Notando que o lugar deve guardar várias memórias para seu companheiro, Makoto é instruído a parar de perder tempo e usar a habilidade, seguindo as instruções. A escuridão envolve seus olhos e se espalha pela área como uma grade. Lá, eles veem pegadas feitas de sombras, mostrando claramente o movimento do alvo. Assim, ele confirma que alguém esteve ali. É apenas uma pessoa e não dá para saber quem era, mas estava ao lado de onde Ouija estava, ativando mais da sua habilidade. Ele materializa as características das sombras, e com isso a figura de Yusei aparece. O discípulo confirma a visita de seu mestre, mas fica se perguntando por que ele pensaria em vir até ali. Naquela época, ele se perguntava por que seu mestre sempre o levava até lá, mas foi informado de que ele só o acompanhava e que o caçador Top ia até lá para descansar. Olhando a cidade, ele se sentia livre e transformou isso em uma rotina para se livrar das dúvidas naquele mesmo dia. Ele disse a seu aluno para viver uma vida sem se prender a certas coisas. Lembrando dessa memória, ele recorda as inúmeras coisas que aprendeu e se acalma. Makoto se preocupa com ele, mas Ouija dispensa, dizendo que eles precisam trabalhar. Como já sabem a localização exata dele, partem imediatamente. Ele diz que provavelmente se livrou de algumas dúvidas no morro, mas seu objetivo final ainda é incerto. Enquanto isso, no departamento do sistema de gerenciamento do portão da associação, a senhorita Mishima monitora sua tela e de repente diz que sente algo errado, observando com mais atenção. Ela lembra de algo importante e coloca todos em alerta máximo, exigindo a luz interna imediatamente. Preparando-se, ela chama todos os presentes, anuncia a possibilidade de um rompimento do portão e ordena que todos os caçadores procurem o portão. O grupo de 3 corre pela floresta em alta velocidade para perseguir o alvo. Justamente então, seus celulares tocam ao mesmo tempo, alertando sobre o anúncio de
de emergência da associação. As coordenadas exatas do portão são desconhecidas. Então eles recebem a tarefa de fazer uma varredura imediata. Se Makoto lembrar corretamente, levaria 7 dias para entrar em um estágio de ruptura. Como pode acontecer a qualquer momento, eles precisam se apressar. Oiji lembra de seu mestre e do hábito dele de visitar o morro para se livrar das dúvidas. Com isso, ele tem uma ideia do que pode ser o objetivo do caçador rebelde. Pegando de repente o jovem companheiro, ele pede para que ele os guie rápido, pois o objetivo exato do alvo está causando a ruptura do portão. Entendendo a situação, Makoto assume a liderança e eles correm pela floresta. Logo chegam à escola abandonada. Seguindo as pegadas das sombras, o grupo vai direto para dentro, confirmando o destino do alvo e a provável localização do portão. Neste momento, um enorme raio de escuridão sai do telhado do prédio, alcançando os céus, escurece o céu. Esse fenômeno lembra os dois de uma visão inesquecível. Está gravado em suas mentes, pois sinalizou o dia em que suas famílias morreram. Por isso, os dois se levantam rapidamente, sabendo naquele instante que precisam deter os demônios a qualquer custo. As janelas se quebram e inúmeros inimigos começam a sair. Os caçadores avançam para eliminar o máximo possível e minimizar a destruição. Eles destroem os monstros com a intenção de conter a horda até reforços chegarem. Enquanto os dois dão o melhor de si, Ouija cria um caminho de gelo que leva direto para o prédio. Ele pula sozinho, deixando os outros para se defenderem dos inimigos. O caçador egocêntrico está trabalhando por conta própria de novo, e assim, eles não têm escolha a não ser lutar sozinhos, exaustos da batalha incessante. Eles começam a chegar aos seus limites rapidamente. Neste momento, uma explosão de magia ocorre, eliminando ondas de inimigos instantaneamente. Eles fizeram um ótimo trabalho segurando a onda, e os reforços finalmente chegaram para se juntar à luta. Vendo todos avançarem, ele fica surpreso com o número de caçadores que aparecem e decide fazer sua parte. Dito isso, as pessoas começam a perceber que não sentem nenhuma mana vindo do caçador novato. Se ele continuar lutando assim, eventualmente vão descobrir seu segredo. Ele não pode deixá-los assim, mas felizmente, Kazane provoca uma tempestade, eliminando várias bestas e dizendo para ele deixar as coisas com ela enquanto ele dá suporte a Ouji. Ele não consegue agradecê-la o suficiente e corre direto para a escola, enfrentando os demônios lá dentro com intenção e propósito. Procurando o portão, ele se aprofunda no prédio e de repente sente um ar frio no ar. Em uma das salas de aula, encontra alguém lutando. Havia enormes estacas de gelo por toda a parte, e um monstro poderoso estava congelado. Ouji sólido o quebra em vários pedaços, eliminando o chefe do portão sem muito esforço. Voltando para Makoto, ele compartilha que ele já saiu do prédio. Mesmo que consigam impedir a ruptura, será inútil, pois ele tentará a mesma coisa novamente. O jovem caçador diz que não é útil, provocando a raiva do ranking superior, que age como se soubesse algo. Os olhos dele estão cobertos por uma aura de escuridão, lembrando hoje que eles chegaram ali por causa da habilidade dele. Considerando isso, é muito cedo para desistir do objetivo, já que ele derrotou o chefe tão rápido. Ainda podem alcançar ele, então Makoto puxa o discípulo, dizendo para ele se apressar antes que ele se afaste demais. Naquele momento, tudo que hoje podia ver era suas costas e a mão que o puxava com urgência para frente, trazendo-o de volta. Ele recupera seu estado mental e agradece ao companheiro por trazê-lo de volta à vida. É cedo demais para agradecer, então decidem deixar as formalidades para depois. Quando tudo estiver terminado, os dois correm seguindo as sombras, as pegadas, apressando-se para acabar com aquilo. Mais tarde, eles chegam à sede do sistema da associação, para onde a sombra estava indo. Se o sistema de gerenciamento do portão for destruído, o mundo será lançado no caos. O local já está em ruínas, com blocos de gelo espalhados pela área junto com os destroços e escombros para piorar a situação. Funcionários congelados em blocos inteiros entulham o chão. Eles chegam tarde demais, pois a equipe de segurança dos caçadores e todos os outros já haviam sido dominados. Hoje avança, deixando o caçador Makoto ali. Seguindo a trilha de destruição, ele corre mais fundo no prédio. No meio de tudo isso está Rimuro Yusei, que está a metros do gerador principal. Ele colocou um explosivo poderoso lá, apitando e pronto para explodir a associação inteira. Neste momento, estilhaços de gelo são lançados contra ele, mas ele bloqueia com pouco ou nenhum esforço. Hoje chegou exatamente a tempo para tentar impedir seu ex-mestre. O reencontro não é muito agradável, pois o mestre diz para ele não estragar seu plano, que estava progredindo tão suavemente enquanto os dois se reencontravam. Hoje declara que os crimes do mestre acabarão ali mesmo. Rimuro estala os dedos e cria uma enorme parede de gelo bloqueando a entrada. É grossa o suficiente para impedir a entrada de qualquer um, e como é o reencontro tão esperado, ele não quer ser perturbado. Eles ouvem Makoto bater do lado de fora, mas o mestre de repente pergunta se ele quer se vingar, com olhos determinados. Hoje afirma friamente que não pode ser leniente com ele, afinal, ele ainda não mudou. Rimuro convoca seu espírito divino de alta patente e diz ao discípulo para ir com tudo. Ele não precisa ser avisado, pois Yuki já está fora também.
também. Só há uma condição para vencer: destruir o traidor e o dispositivo. Se ele lutar com a intenção de ganhar tempo e chamar reforços, certamente morrerá. Ele invoca múltiplas lanças de gelo sabendo que precisam chegar a uma conclusão. Ali mesmo, assistindo-o lançar os projéteis para frente, Rimuru reconhece seu crescimento como caçador. Infelizmente, eles não são nada diante daquele que o ensinou a usar o mesmo feitiço. O mestre domina o ataque do aluno. Lutar de frente seria desvantajoso, então hoje invoca 2 lâminas de gelo. Divertido, o traidor sorri, lembrando de quem ensinou a técnica, pois ele já deve saber a resposta. Ele invoca uma lâmina de gelo, que é mais rudimentar, mas também muito mais dura, como seu primeiro movimento. O aluno lança uma de suas armas, usando-a como adaga. Rimuru afasta com um golpe. Surpreso que ele descartasse tão facilmente a vantagem de usar 2 espadas, agora só precisa tomar cuidado com o lado esquerdo armado do oponente. Ele não esperava que uma lâmina viesse velozmente também pela direita. Elas se cruzam, e ele mal consegue desviar para manter a cabeça no pescoço contra suas expectativas. O aluno já gerou uma nova espada. A batalha se intensifica e o jovem caçador continua atacando o veterano incansavelmente, lançando suas lâminas contra ele. É uma tática interessante, possível apenas porque sua velocidade de regeneração do gelo é mais rápida. Ele elogia Ouji, surpreso e empolgado com a maneira. Ele luta com um olhar tão frio quanto o seu poder. O aluno diz que ele não é mais a mesma pessoa e acredita que suas técnicas estão funcionando. Porém, Rimuru sente que está sendo subestimado. Decide ficar sério e mostrar a ele sua nova habilidade. Do outro lado da sala, Makoto estava batendo na parede de gelo. No entanto, o criador é consideravelmente forte, então tudo que eles podem fazer agora é continuar tentando. O enorme bloco de gelo ao lado de Rimuru continuava crescendo, aparentemente moldando-se em algo diferente. Depois de um tempo, um clone perfeito se materializa, imitando Ouji com suas 2 armas obsoletas. O aluno tolo pensa que boneco é fraco. Acreditando nisso, ele avança confiante. No entanto, o boneco bloqueia completamente sua lâmina, e ele não consegue nem se mover 1 centímetro, sendo lançado para trás. Ele é informado que o clone se move independentemente e está no mesmo nível que o seu criador. Ouji luta, pensando em uma maneira de lidar com um boneco tão bem feito. Com isso, são 2 contra 1, e é uma pena que seu amigo não possa ajudar. Makoto ouve o desenvolvimento do outro lado e tenta se apressar, enquanto o explosivo continua a contagem regressiva. A batalha se intensifica e lâminas congeladas colidem umas contra as outras. O aluno tenta se defender do clone, mas fica tão preocupado que deixa uma abertura para Rimuru atacar. Um combo rápido o lança para longe e o deixa ferido, mas a saraivada não termina, pois o mestre continua a disparar incontáveis fragmentos de gelo contra ele. Vendo seu aluno defender-se, o traidor ri, dizendo que é raro vê-lo tão vivo. Ouji ofega de exaustão e dor, incapaz de acreditar que a enorme diferença entre eles é real. Ele range os dentes de raiva. Se ele é tão forte, por que precisa desperdiçar suas habilidades extraordinárias cometendo mal? Ouvindo isso, Yusei rejeita a ideia de que ele seja mau. Nada mudou desde que se conheceram. Ele apenas está mais honesto consigo mesmo. Todos os caçadores que buscam derrotar monstros usariam qualquer meio para fechar o maior número de portais. No entanto, o mundo é restringido pela associação, e ele está cansado do sistema como é. Ignorou essas regras e conquistou inúmeros portais, mas foi eliminado como resultado. Hoje argumenta que ele cometeu o assassinato e lança um olhar gelado. Em resposta, Yusei diz que não há nada de errado em matar cachorros sem mente que não fazem nada além de obedecer à associação. A realidade se impõe e eles percebem que não há mais como defendê-lo. Com a ruptura do portal em andamento, o sistema de portais vai desabar junto com a própria associação. Por vingança, ele jurou libertar os caçadores dos tiranos que os controlam. Hoje, o xinga e seus ideais, confirmando que ele realmente mudou. Embora tremendo de fraqueza, ele se levanta, não disposto a deixar isso acontecer assim. Como seu ex-discípulo, promete detê-lo ali mesmo. Enquanto ele pode continuar latindo, já está preso, congelado no chão. Ele não percebeu, mas o gelo estava subindo rapidamente pelas suas pernas. Com todos os seus membros imóveis, ele não pode fazer nada. Quando seu mestre aponta a lâmina para a cabeça do aluno dizendo adeus, ele levanta sua arma. Justo então são interrompidos quando a parede que bloqueava a entrada explode. Makoto irrompe na luta, separando-os com um balanço de seu martelo, colocando-se entre eles. Ele diz ao traidor que deve parar com as besteiras. Makoto quebra o gelo dos membros de Youji, permitindo que ele se mova novamente, martelando sem parar. Ele o assegura confiante que sabe como quebrar o gelo. O tempo todo, ele batia na parede desesperado para ajudar, confortado pela presença dos camaradas. Ele sorri. Enquanto isso, Yusei ouve sua afirmação sobre saber como destruir seu gelo. O mestre duvida disso, achando que ele deve ser apenas mais um lixo da associação. Com os números
estilos agora iguais, uma nova batalha começa, já que enfrentar um oponente como hoje é complicado por si só. Ele decide ir atrás do fraco para recuperar a vantagem numérica e, ao balançar sua lâmina, seu aluno se interpõe entre eles, defendendo seu parceiro, segurando a arma com firmeza. Ele jura derrotá-lo pessoalmente. Irritado, Rimuru chama seu clone e diz que deve cuidar de Makoto por ele. Os dois se enfrentam, trocando golpes repetidamente. Os ataques são precisos e os golpes inegavelmente pesados. No entanto, a imagem de Grum aparece em sua mente, ameaçador e maligno como o demônio, com a memória da batalha que quase lhe tirou a vida. Sua mente e corpo se acalmam. Olhando para trás, Ouji se preocupa com Makoto, esperando que ele tenha dificuldades, percebendo sua atenção dividida. Rimuru adivinha que ele deve estar pensando no companheiro. Dito isso, deveria ser impossível para ele derrotar seu feitiço, mas enquanto diz isso, o clone é cortado ao meio com um só golpe. O corte negro atravessa completamente. Tanto o mestre quanto o aluno não acreditam no que vem, permanecendo triunfantes com um olhar severo. Ele diz que nem vale a pena comparar com Grum, enviando Ouji de volta. Yusei tem uma revelação e acerta ao adivinhar que ele deve ter feito um pacto com um demônio. Sentindo-se esperto, tenta dar um conselho e pergunta se ele pode aproveitar a vida escondendo o fato de que trabalha com um demônio. Olhando para o jovem, preocupado, ele sugere unir forças e mudar juntos um mundo injusto, discretamente. Makoto reconhece que ele pode estar certo, mas ao menos sabe que não importa a vida que viva, seu objetivo é salvar o mundo como caçador. Por outro lado, as ações do traidor até agora não diferem das de um demônio. Com isso, ele está determinado a derrotá-lo como caçador. Ao ouvi-lo, Ouji também se ilumina, percebendo que relações como mestre e aluno não importam para um caçador. Como Makoto disse, ele não é nada além de um mal que precisa ser eliminado, movido por sua determinação. Os dois se posicionam contra ele, que pergunta se eles realmente querem morrer tão desesperadamente. Insultado e irritado, ele correu para frente e atingiu os dois caçadores num instante. Surpresa, pois eles achavam que estavam preparados. Os jovens tolos percebem que o caçador mais forte estava escondendo seu verdadeiro poder até então. Yusei começa a pressioná-los, liberando uma saraivada de golpes e cortes. Makoto mal consegue acompanhar, pois seus movimentos são completamente diferentes dos do clone. Pensando em como ser útil, ele usa sua habilidade de busca pelas sombras. Uma aura negra envolve seus olhos e ele começa a enxergar a silhueta do inimigo. Baseando-se nas imagens residuais dos movimentos, ele consegue ver a trajetória de suas ações futuras. Dito isso, seria muito melhor se ele pudesse compartilhar isso de alguma forma com os seus aliados. Rinoa intervém dizendo que isso é totalmente possível se ele aplicar seu mana nos olhos dos aliados, fazendo exatamente isso. A energia negra familiar aparece no rosto de Ouji. Olhando para o inimigo, ele vê as imagens residuais e percebe que é isso que Makoto deve estar vendo. Seguindo a trajetória revelada, ele desvia perfeitamente do próximo ataque, encaixando até um contra-ataque próprio. Infelizmente, isso ainda não é suficiente para superar as habilidades do mestre, já que Ouji estava quase sendo derrotado. Seu parceiro apareceu num flash, desviando uma das lâminas de Rimuru, e ele finalmente percebe que começaram a ler seus movimentos, evitando um golpe. Ele recua por enquanto, amaldiçoando o poder recém-descoberto e largando suas lâminas. Ele diz para não ficarem muito arrogantes. Seu aluno reconhece sua forma e ele está prestes a terminar tudo com força bruta. Reunindo sua energia, usa um feitiço, seu movimento supremo para finalizá-los. Mas Ouji se recusa a permitir isso, então assume a mesma postura que ele. Os dois caçadores convocam seus dragões de gelo, cada um refletindo sua raiva e refinamento mágico. Os dois movimentos supremos colidem e a criação do mestre devora os estudantes. Quando os dragões caem, a névoa fria e os cristais de gelo se assentam, revelando o vencedor da batalha. Rimuru está em pé, triunfante. Ele estava completamente alheio ao fato de que os dois adversários estavam atrás dele, sabendo muito bem que ele não iria se mover. Eles se revelam, com as lâminas a poucos centímetros de seu pescoço. Ele se vira confuso, argumentando que isso deveria ser impossível. Porém, ao encará-los, os dois caçadores apenas desferem o golpe final. O ataque atravessa seu peito, cortando também o detonador ao meio. Com isso, o ex-caçador do Irã cai, sendo amparado pelo seu antigo discípulo. Ouji gostava do modo de pensar dele e de sua natureza despreocupada, desejando isso, pois não tinha mais tais ideias. Infelizmente, ele escolheu o caminho errado. Este é o fim para seu mestre. Olhando para eles, Makoto percebe que não há humano que não cometa erros, e até os fortes caem às vezes. Mesmo assim, com Rinoa, ele tem que permanecer no caminho que acreditam ser o certo. Com a situação resolvida, as coisas se acalmam, junto com a quebra do portão na escola. A associação deve chegar em breve para levar Rimuru sob custódia. O traidor está amarrado e suas feridas foram preservadas com o gelo. Hoje não teria conseguido sozinho e provavelmente teria perdido sem a ajuda de Makoto com isso. Ele expressa sua gratidão ao caçador Makoto, dizendo que lhe deve uma. Finalmente, eles apertam as mãos ganhando o reconhecimento mútuo. Como esperado, a associação
então mais tarde vem buscar Rimuro, agradecendo aos dois caçadores por permitirem que eles garantissem o alvo. No entanto, quando estão prestes a partir, alguém de repente segura Makoto. Ele olha para trás confuso, sem entender o alvoroço. Um homem sai do carro mencionando relatos de seu envolvimento com um demônio. Ele diz que Makoto também deve ser levado sob custódia. Na sede da associação, Makoto é levado, amarrado e impedido de fazer movimentos bruscos, seguindo os homens que o conduzem. Dizem que estão indo para uma sala de conferências onde seu destino será decidido. Como esperado, expor suas habilidades para os outros caçadores na noite anterior não vai acabar bem para ele. Ao chegarem ao destino, ele é instruído a se comportar antes de entrar. É recebido por um grupo altamente influente de pessoas. O presidente e Hugo estão lá, cumprimentando com um clima leve. Por outro lado, alguns outros também estão presentes, olhando para ele com olhos frios. A atmosfera da sala imediatamente ficou tensa quando a conferência começou. O tema principal giraria em torno do envolvimento de Makoto com um demônio. Baseando-se na discussão, tomarão providências avaliando a situação do jovem. Começando forte, eles perguntam diretamente se ele realmente tem um contrato com o demônio. Estão perguntando, apesar de já saberem a verdade. Mentir só colocaria em desvantagem. Com isso, ele diz para Rinoa aparecer. O anjo caído surge, olhando para eles com olhos frios. Ao ver o demônio humanoide, o Rank S, Otori Tsubasa, ferveu de raiva, pois não só trabalhou com o demônio Majin, ele está furioso por ele estar agindo tão bravamente e pretende apagar sua existência ali mesmo. Makoto corre para entre eles querendo proteger sua parceira. O raio vermelho brilhante de mana é disparado, mas um portal familiar aparece para engoli-lo. Hugo entrou para salvá-los, repreendendo seu colega por ser tão precipitado. Como a discussão mal havia começado, sugere que se sentem por enquanto. Otori Tsubasa ameaça apagá-lo, argumentando que discutir seria perda de tempo. Ele se senta e o jovem é instruído a se explicar. Makoto começa revelando a verdade sobre Rinoa ser um anjo caído. É uma alegação difícil de acreditar, pois nunca ouviram falar de um caso assim. Nesse momento, Nova aparece para sussurrar algo. Entendendo, Hugo pede para ela explicar para todos ali que, mesmo no mundo dividido, há rumores de um anjo que caiu e se tornou demônio, o que reforça a alegação. Ele agradece pelo apoio dela. Otori Tsubasa, aparentemente satisfeito, pergunta se há razão para debaterem mais. Dito isso, agora é inegável que ela é um demônio e matar sua espécie é dever da associação. Renji intervém, perguntando como ela perdeu seu status em primeiro lugar. Recebe silêncio e até Makoto fica preocupado. Rinoa diz que não pode dizer nada além de confirmar que se tornou um demônio. Recusar-se a responder não ajuda seu caso, pois abre a possibilidade de ela estar trabalhando como espiã contra eles. Eles insistem que ela não é um demônio perigoso, mas não tem uma maneira infalível de garantir essa afirmação, descartando as mentiras. Ele fica em silêncio, pressionado pela intenção nos olhares e lutando para pensar em algo a fazer. À medida que a tensão aumentava a cada segundo, foi rapidamente dissipada quando alguém entrou com um leve zumbido. Uma mulher jovem apareceu, pedindo desculpas pelo atraso e dizendo que dormiu 2 vezes porque a cama era muito confortável. Ela foi repreendida por ser impontual, o que é um traço nada adequado para um Rank S. Dizendo para reclamarem com a cama, ela pede para ser atualizada sobre o assunto. Sua reação é bastante indiferente, comparada ao peso do tema anterior. Seguindo adiante, ela compartilha que há 2 pessoas esperando na porta do lado de fora, enquanto os outros estão confusos. Hugo sorri dizendo que finalmente tem uma chance agora, chamando os visitantes. Ele manda que entrem. As portas se abrem, revelando Ouji e Kazane. Todos ficam surpresos, não esperando que os caçadores estivessem ali, questionando por que estão sendo deixados entrar. Hugo responde que eles também estão envolvidos, confirmando com o presidente após um momento de reflexão. Kamuro permite a presença deles, querendo ouvir a opinião deles próximos ao jovem. Com isso, os dois se posicionam ao lado dele, mas Makoto se preocupa que isso apenas o arraste para o castigo dele. Ouji pede que considerem que ele não teria conseguido capturá-los sem a ajuda do réu. Kazane acrescenta que eles já lutaram uma vez, imagine, e que Rinoa não teria ajudado se fosse má, encerrando suas declarações. Ela sinceramente pede que considerem, pedindo que acreditem que seus amigos lutaram bravamente contra os adversários. Makoto não consegue evitar se emocionar, e Renji reconhece o quão sério deve ser se até Kazane, que odeia demônios, está tão disposta a ir longe. Hugo diz que é prova de que ela não é perigosa por enquanto, mas não pode garantir o futuro com isso. Ele propõe que os dois têm potencial para salvar o mundo como o conhecem. Tsubasa o repreende por ser idealista demais, pois o risco de traição é maior, já que é trabalho deles responder a casos assim. Hugo se voluntaria para assumir a responsabilidade caso isso aconteça. Conforme a tensão aumenta, ele reafirma sua fé e o potencial deles como a melhor opção para derrotar os demônios. Aconteça o que acontecer, Makoto não quer desperdiçar o esforço de seus aliados. Logo chega a hora de decidir. E quem deseja punição disciplinar deve levantar a mão. Tsubasa e Renji levantam as mãos, enquanto os dois outros ranqueados S sorriem um para o outro, mantendo os braços abaixados. A
resposta de Makoto os frustra. Ela argumenta que é raro Yugo ir tão longe, e com um voto dividido, eles recorrem ao presidente para a decisão final. O velho ficou em silêncio, profundamente pensativo. Após um tempo, ele abriu os olhos e olhou profundamente nos corações dos dois. Por enquanto, ele pede para ouvir suas intenções antes de decidir. Primeiro, falando com Rinoa, ele questiona o motivo dela ter feito o contrato com seu parceiro, aparentemente ganhando seu respeito. Ela se abaixa, encontrando os humanos, e explica que só queria ajudar alguém cujo coração estava sofrendo. Além disso, demônios também são inimigos dela, e ela quer derrotá-los junto com Makoto. O presidente pergunta se o caçador tem algo a dizer. Lembrando da família, ele afirma que não quer que ninguém perca a vida injustamente. Por isso, vai dar o seu melhor para lutar contra os demônios. Com isso, se oferece, pedindo que o usem para o bem do mundo. A sala fica em silêncio. As suas palavras parecem até alcançar Tsubasa. Depois de outro momento de consideração, Kazane diz que tomou sua decisão. Todos ficaram em silêncio aguardando a resolução do presidente. Por enquanto, Makoto e Rinoa continuarão suas atividades sob supervisão da associação. A decisão surpreende a maioria, exceto Yugo, que sorri satisfeito. Tsubasa fica incrédulo e momentaneamente questiona a decisão do velho, não esperando isso de alguém como ele. O caçador se recusa a aceitar, sem um bom motivo, calmo e ligeiramente exausto, e explica que vê valor na associação, que já tem seu mérito. Além disso, não viu mentiras ao olhar nos olhos de Makoto e ouvir suas palavras. Apesar da incerteza do futuro, ele não se tornou tão mole quanto pensam. Como ninguém engana os olhos do presidente, Tsubasa recua e acata a decisão, passando as condições. Ele quer que o anjo caído forneça informações sobre os Imagine. Além disso, eles construirão méritos por meio da subjugação dos demônios. Se agirem conforme essas condições, poderão ganhar a confiança da associação. Logo, Makoto aceita de bom grado a generosa oferta, inclinando-se para a agradecer pela compreensão. Com isso, deverão explicar tudo o que sabem sobre os demônios, sem deixar detalhes por fora. Hoji e Kazane são convidados a deixar a sala para manter segredo. Como a informação deles sobre os demônios é limitada, o presidente menciona o Majin e pede para saber sobre seu poder e número. Pelo que Rinoa sabe, há cerca de 100 deles, com uma estrutura social semelhante à dos caçadores. O alto número o surpreende, mas ela piora a situação, dizendo que dezenas deles estão no mesmo nível de Yugo. Com isso, a informação é péssima para a associação, mas ele diz confiante que de algum modo irão lidar com isso. Além disso, há um ser que lidera esses Imagine, mas ela não sabe mais sobre ele. Essa é a informação crucial, pois confirmam que o inimigo tem uma figura de rei. Ela sabe disso por sua experiência. Depois de cair como anjo, foi levada para a base deles e convidada a entrar no grupo. Ela ficou completamente sobrecarregada pelo número deles. Enquanto tentavam doutriná-la, conseguiu fugir no último momento. Eles perguntaram sobre seu propósito e por que estavam invadindo o reino humano. Demônios têm as mesmas necessidades dos humanos, como comer e dormir, mas também têm instintos primais, invadir e dominar. Se for assim, não há razão ou negociação possível. Porém, Majin possui inteligência e raciocínio além dos instintos. Isso significa que o ser que age como rei deve ter um objetivo. Embora isso seja muito possível, ela não sabe mais detalhes. Apesar do perigo, a informação anima Tsubasa, que jura destruir seus planos. Se estão invadindo a paz dos humanos por razões tão banais, será interessante. Yugo também fica intrigado, querendo lutar contra margens inteligentes sobre o comando do rei. Agradecem a Rinoa por enquanto, dizendo que podem contatá-la no futuro. Apesar de tudo, o objetivo deles continua o mesmo, combater os demônios. Por enquanto, Makoto ficará sob custódia, vigiado principalmente por segurança. Isso será anunciado oficialmente depois, mas é mais seguro que ele permaneça dentro da associação. Além disso, é lógico esperar calúnias e insultos devido à sua situação. Prosseguem com a condição de acumular méritos por meio da subjugação de portais, confirmando que ele é um ranqueado F. A Mel lembra que a próxima avaliação de rank ainda está longe. Ao ver o presidente se aproximar dos outros caçadores, começam a se preocupar. Depois de ouvir as informações sobre os demônios, ele ficou bastante animado. Por isso, decidiu fazer uma reavaliação especial para o novato. Enquanto Makoto se preocupa com o desenvolvimento inesperado, os outros apenas riem, dizendo que é um hábito ruim do velho. Infelizmente, começou a vazar. Otori Tsubasa, que agora está consistentemente hostil, ri divertidamente, enquanto o jovem despreocupado se pergunta por que eles estão agindo daquela forma. Kamuro encerra a reunião e o pega dizendo que estão indo para o salão de treinamento. Logo, Makoto se encontra em uma arena, enfrentando o próprio chefe da associação, já que é um caso especial. Ele é instruído a lutar e mostrar sua verdadeira força. A ideia em si parece ridícula, mas o Chairman promete se conter e usar cerca de 1/10 ou 2 de seu poder, mantendo-se imponente. Seu espírito divino aparece com uma luz brilhante ao ver a espada. Makoto se pergunta se é seu poder e nota que o espírito está no mesmo nível
nível de Yugo. Os dois se enfrentam como luz e escuridão. Enquanto os outros caçadores assistiam atentamente, eles se perguntavam quão forte seria o portador do demônio como condição final. O jovem é informado de que esse deve acertar pelo menos um único golpe, a menos que queira ser removido à força da associação de caçadores. Assim, a luta começou enquanto Makoto lutava para aceitar a situação. Ele até pediu para que parassem de brincar, fechando a distância num instante. O Chairman diz que não conta piadas em lugares assim, e Makoto não consegue nem reagir à sua velocidade. Ele recebe um golpe direto e é lançado contra a parede, mal conseguindo erguer a espada. Está atordoado pelo golpe incrivelmente pesado, lembrando-se de que prometeu entregar resultados. Kamuro pergunta se suas palavras foram meras mentiras para se manter vivo, mal conseguindo se manter de pé. Makoto continua a batalha. Suas mãos estão dormentes e ele não acredita que o Charmaine estava se segurando. Kamuro transborda poder e diz para ele lutar sem hesitação. Sem outra escolha, ele faz o que foi dito e avança com determinação. Por enquanto, começa amarrando o oponente com correntes, revelando a habilidade pela primeira vez. O jovem pulou, deixando sua espada imparável. Pelo menos nessa situação, ao descer a lâmina, uma brecha entre eles ficou clara, pois o Charmaine a segurou entre os dedos, dizendo que são ataques superficiais jogados no chão. Ele ficou sem fôlego. Neste ritmo, não conseguirá acertar um único golpe. Determinado a se provar, Makoto recua por enquanto, tentando recuperar o equilíbrio. Enquanto isso, Kamuro quebra as correntes, perguntando se ele tem algo mais a oferecer. Enquanto tudo isso acontecia, uma garrafa de álcool foi aberta. Yugo a bebe, aproveitando a luta com os outros que tinham sentimentos mistos sobre o show, sem se mexer. Makoto pensa intensamente, se perguntando como pode acertar um golpe, cansado do tempo que está levando. O Charmaine decide passar para o ataque. Seus movimentos são intensos, e o velho fechou a distância num instante, invocando sua espada brilhante. Mais uma vez, ele balança e o alvo está bem ciente. Bloquear o ataque não é uma opção, sem ter mais nada a fazer. Ele pula para longe no último momento. O corte quase o atinge, cortando o tecido no peito. Dito isso, o velho balançou o braço o máximo possível para fazer o ataque. Doble, pela pessoa certa, elogia a reação do caçador e diz para ele manter o ritmo. Ele continuou a balançar, não dando chance para o oponente contra-atacar. Seus ataques são pesados e consecutivos, mas se tudo o que ele faz é continuar desviando, acabará perdendo a luta de qualquer jeito. Sabendo que isso é verdade, Makoto tenta ganhar distância primeiro e transforma sua arma sombra em uma arma de fogo. Enquanto o Charman fica surpreso com a mudança, o público se diverte, achando a luta cada vez mais empolgante. O atirador se pergunta se acertou um golpe, mas seus olhos se arregalam surpresos. Um enorme escudo cobre o corpo do oponente, e Kamuro elogia por forçar o equipamento a aparecer. Ele ainda se pergunta quando e onde o escudo foi puxado. No entanto, isso leva o Charmaine a ir mais longe e invoca uma longa lança. Sua habilidade de espírito divino é Armory, que permite que ele troque de armas à vontade. Ter múltiplas armas à sua disposição já é problemático, mas é óbvio que nenhuma delas é normal. Seu espírito, Yuan, é o deus das armas e permite que ele use equipamentos heróicos o quanto quiser. Em outras palavras, o Charmaine é o lutador corpo a corpo mais forte da associação. Com essa revelação, eles prosseguem para a segunda rodada. Como usar uma arma de fogo contra um lanceiro é arriscado, ele troca de volta para sua espada. Como podem ter notado, a habilidade Armory é semelhante às habilidades de materialização da sombra. Intrigado, o Charmaine avança curioso para ver como ele vai contra-atacar o Armory. Makoto luta contra a série de estocadas, enquanto o poder é combinado com o longo alcance da lança. Naquele momento, seus olhos notam algo. Algo brilha e ele reage instintivamente, desviando os machados jogados em sua direção, conseguindo usar sua habilidade dessa forma também. Kamuro continua e bate um enorme martelo no chão, vendo a arma enorme. Ele nota a forma começando a se dissipar. Makoto recua e pula alto para evitar o golpe de um machado afiado. Enquanto está no ar, a arma muda novamente e agora vira um arco e flecha. Sem ter chance para respirar, ele faz o seu melhor para se manter vivo. Enquanto isso, Yugo percebe o que está acontecendo e elogia Charmaine por ser um ótimo instrutor. O caçador corta a flecha ao meio. Agora os dois se enfrentam novamente. Falando com Rinoa, ele diz que também percebeu algo ao assistir o Charmaine lutar. A Armory dá vantagem independentemente do oponente. Por isso ele quis que Makoto observasse. Kamuro avança novamente, perguntando-se o que ele vai fazer agora, já que está usando espada. O jovem caçador aprendeu com ele e invoca uma lança, que é o contra-natural para um espadachim. No entanto, isso não será suficiente. Quando estavam prestes a se chocar, Makoto mudou sua arma mais uma vez, permitindo que ele avance sem ser atrapalhado. Naquele momento, ele invocou uma adaga muito menor e usou a distância mínima para deslizar no peito do oponente. Todos ficaram chocados com a manobra, que permitiu que ele rasgasse a camisa do Chairman, mesmo que só um pouquinho. Ele usou com sucesso de forma meticulosa o tempo de atraso da troca de equipamento do oponente, ofegante e exausto. Makoto aguardou a decisão deles. Usar uma lança de perto é difícil, então ele mirou na brecha, acertando o golpe perfeito. O garoto termina o exame com inteligência. O caçador quase cai de joelhos
joelhos, exausto pela prova exigente enquanto era guiado o tempo todo. Perguntado sobre como superaria certas situações, além de seus movimentos ágeis, ele usa bem a cabeça no campo de batalha, sendo orientado a melhorar ainda mais a si mesmo. A reavaliação é concluída e ele recebe um rank B. Por enquanto é um grande salto, mas a decisão também considerou o seu futuro, agora cheio de determinação recém-descoberta. Makoto jura crescer mais forte. Justamente então, ele aparece por trás dizendo que foi uma avaliação completa, mas acrescentando que ele ainda tem um longo caminho pela frente, pelo menos em termos de habilidade, sabendo que isso é verdade, e que ele ainda está longe de onde eles estão. Makoto chama o rank S, ardendo com paixão para ser mais forte. Ele pede mentoria, fazendo uma reverência e dizendo que está buscando orientação, e Hugo sorri, pois as coisas estão indo conforme o esperado até agora, já que ele pensava em treinar o caçador. Aceita o pedido e aguarda o crescimento dele, sentado com os seus respectivos espíritos divinos. E Hugo sugere fazer o mesmo treinamento que ele e Nova fizeram anos atrás. Caçadores emprestam o poder de seus espíritos e, entendendo essa nova conexão, as coisas ficam mais eficientes. Claro que essa lógica também se aplica a eles, desde que o contrato esteja vinculado à pedra divina, não haverá problemas. Além disso, converter o poder divino em mana ainda é possível. Na teoria, isso seria perfeito para Rinoa, já que ela tem um monopólio enorme. O único problema é que ele não pode aceitar e controlar ele com autoridade agora. Depois que ele passar por esse treinamento, poderá acessar esse poder e crescer muito mais forte. Animado com essa ideia, Makoto aguarda a sua orientação. O passo principal desse exercício é segurar as mãos um do outro enquanto conquistam uma masmorra. Ouvindo esse método estranho, os dois ficam em silêncio no dia seguinte. Eles seguiram para uma masmorra de rank F de mãos dadas. Eles avançaram, prontos para completar a missão. Enquanto ele está consciente do toque, Rinoa diz que não há nada para se envergonhar. Foram instruídos a ficarem em silêncio durante as lutas e a não se soltarem as mãos, não importa o que aconteça. Para completar o treinamento, eles devem fazer isso enquanto conquistam masmorras de rank F ao C. Enquanto ele se pergunta se isso realmente vai funcionar, o anjo caído aponta para um grupo de monstros à frente dele. Como não pode baixar a guarda, decide observar os monstros primeiro. Infelizmente, ele acaba com o rosto no chão puxado por Rinoa, que quer terminar a luta o mais rápido possível. Ele argumenta que é melhor começar uma luta com observação cuidadosa, sem conseguir convencer. Eles mal conseguem desviar enquanto os monstros atacam. Um veio de cima e eles se puxaram pelos braços. Mais uma vez, ele quase cai com um movimento súbito, e embora seja fácil desviar do ataque, os parceiros se atrapalham, pois estão totalmente fora de sintonia. Para superar este obstáculo, por enquanto ele invoca sua arma sombra e explode os inimigos. Com a batalha resolvida, Makoto insiste que ela é agressiva demais, enquanto Rinoa argumenta que ele não pode ser passivo demais, embora façam pontos válidos. Seus estilos de luta são opostos. O próximo grupo de inimigos os cerca, pois não derrotaram o anterior rápido o suficiente. Ele abre a boca para responder novamente, mas agora não é hora para discussões, então partem para a ação. 2 semanas depois, chegam à sala do chefe da masmorra de rank C. Já estavam acostumados a lutar de mãos dadas, mas ainda não resolveram um conflito de estilos. Dito isso, um chefe desse nível seria difícil, então decidiram fazer o seu melhor. O importante não é sincronizar movimentos, mas se entenderem. Concordando com isso, entram na sala. Lá, um legado gigantesco. Um monstro ruge, enviando tremores por toda a masmorra. Analisando o inimigo rapidamente, Rinoa percebe que é o alvo perfeito e voa para dentro, arrastando seu parceiro, pois não há outra opção. Makoto também parte para o ataque com seu martelo sombra. Ele golpeia o corpo do chefe com toda a força, mas a pedra grossa é muito resistente para atravessar. Como esperado, ele deveria ter sido mais cuidadoso. Rinoa não compartilha do mesmo sentimento e voa novamente. Enquanto eles se puxam um ao outro, em discordância, o monstro contra-ataca. Os dois são lançados para longe, não conseguem se mover direito, completamente fora de sintonia. Nesse momento, ele vê o rosto determinado da parceira e percebe que ela deve ter algum objetivo. Makoto não entende o que ela está mirando, mas com um aperto firme na mão dela, a mensagem chega. Independente do que seja, ela está pedindo que ele confie nela. Ele percebe que ela tem algo em mente, para que eles fiquem sincronizados e fiquem mais fortes. Ele deixa a hesitação de lado e se entrega à sua vontade. O inimigo investe contra eles, que desviam como de costume, mas agora os dois se movem muito mais graciosamente, contra-atacando. Ele mira o peito do monstro, jogando para trás e abrindo. Dentro, ele vê um orbe brilhante, provavelmente o ponto fraco. Graças à liderança de Rinoa, eles conseguem descobri-los juntos. Ela voa de novo, querendo terminar de vez, mas se vê puxada para trás como antes, girando confusa. Ela vê o rosto do parceiro. Agora é a vez dele pedir que ela confie nele. Tocada pelos olhos determinados dele, ela entende as intenções. Eles recuam a tempo de desviar do ataque de longo alcance do chefe. Em momentos assim, ela acredita que é melhor dar um passo atrás e reavaliar a situação. Agora ela entende que o método dele limita os riscos que correm. O inimigo se ergue imponente, mas os dois agora estão muito mais confiantes um no outro, um aceno de Eles desviam perfeitamente do próximo golpe, permitindo o contra-ataque de Makoto, e mandam o monstro
cambaleando para trás. Não dão tempo para que ele se recupere, seguindo com uma série de golpes e ataques. Se ele estivesse sozinho, jamais conseguiria conquistar uma masmorra assim, e se ela não tivesse ele ao lado, já teria sido derrotada há muito tempo. Agora eles reconhecem os sentimentos um do outro, convocando sua arma sombria, Macho. Eles descem para um golpe que atravessou todo o inimigo, cortando e quebrando a esfera de cristal em seu peito. Com isso, o chefe cai. E eles completaram a missão com sucesso. Ele pula de alegria e levanta a mão para Rinoa bater. Embora seja ignorado por causa da confusão, ele ignora, esperando isso da parte da Anjo. Mais tarde, à noite, alguém se aproximou de Yugo em um bar. Ele estava bebendo como de costume quando o cinto da porta tocou ao entrar. Curioso, ele pergunta como descobriram sobre o lugar. Makoto aparece dizendo que o presidente contou a ele que ele frequentava o bar para beber. Ele se vira para encarar o jovem caçador, que diz que a orientação dele ajudou muito comparado a antes. Agora ele tem um controle muito melhor de seu mana e parece uma pessoa diferente. Com o treinamento completo, ele cresceu muito além das expectativas de Yugo, e brilhando com um elogio, senta-se ao lado do mentor. Amanhã, Makoto terá que conquistar uma masmorra de rank B, e parece que vários caçadores foram convocados. Entregando uma bebida ao seu aluno, ele diz que será o lugar perfeito para mostrar sua habilidade e o incentiva a mostrar os resultados do seu treinamento. Com isso, brindam, ansiosos pelo que o dia seguinte trará. Algumas horas depois, na sala de reuniões da associação, Mishima reporta que detectaram um portal gigantesco, relativamente similar a uma masmorra normal. Dizem que precisam convocar mais caçadores do que o usual. Enji pergunta a opinião do presidente. Ele diz para começar a selecionar caçadores e confirma o ranking da masmorra. Ao ouvir que é um rank B, ele sorri, tendo uma ideia. Para surpresa dela, ele recomenda pessoalmente um caçador, certo de que ele alcançará uma grande façanha, enquanto Renji já sabe o que esperar. Kael abre o arquivo de caçador de Makoto. No dia seguinte, nos arredores da prefeitura de Kanto, vários caçadores se reúnem ao redor de um enorme portal. É a primeira vez que Makoto vê tantas pessoas reunidas só para uma masmorra. Então, um dos homens grita para ele, reconhecendo-o como a pessoa que fez um contrato com o demônio. Eles pressionam, dizendo que isso não é só uma traição a eles, mas a todos que perderam suas famílias, enquanto eles acreditam no contrato. A reação é compreensível e é melhor evitar escaladas. Continuam chamando-o de lixo. Eles duvidam até que precisam dele para entrar na masmorra com eles. Rinoa pergunta se está tudo bem deixar isso passar, mas no final, eles só estão fazendo a missão. Entretanto, as coisas pioram quando os caçadores decidem matá-lo ali mesmo. Um deles dispara uma flecha de pura eletricidade. Makoto usa sua palavra para desviar, mas uma parede de água aparece de repente, bloqueando o ataque. Confuso, alguém interrompe a briga, dizendo que não querem mais conflitos entre caçadores. Eles discutem com Sara, uma caçadora de rank A, insistindo que ele é um traidor. Ela os ignora e, em vez disso, pede desculpas a Makoto como organizadora da raid. Confiando nela, ele aperta sua mão em agradecimento, ordenando que todos deixem o passado para trás. A líder começa a delegar funções. Ela é uma influenciadora famosa, mas apesar da atitude alegre, subiu nos rankings da associação por mérito próprio. Outro membro da raid observa estranhamente, ficando para trás após confirmar a identidade de Makoto. Minutos depois, eles já estão dentro da masmorra e sujeitos ao ambiente seco. Eles param por um momento ao alcançar a barreira de um penhasco profundo. Olham para baixo e veem o fundo cheio de demônios furiosos e famintos. Sara se convence dizendo que consegue e que seu julgamento está certo, chamando usuários de terra ou água. Ela planeja construir uma ponte para atravessar rapidamente. Vê Makoto perto e pede que ele observe os inimigos para garantir que não façam movimentos estranhos. Ele corre para a beirada, sabendo que seria ruim se fossem emboscados. Mal sabia ele que sombras escuras cobriam os rostos dos aliados. Com um estalar de dedos, Sara sinaliza para os outros que imediatamente avançam para capturá-lo. O jovem é segurado firmemente em seus braços. Ele exige uma explicação. Seguindo a opinião de todos, ela diz que decidiram matá-lo e fazer parecer um acidente. Como esperado, estar com um humano que faz pacto com um demônio é perigoso. Além disso, cada pessoa ali sente nada além de ódio por demônios. Com isso, eles jogam Makoto sem piedade do penhasco. Eles riem enquanto o assistem cair, certo de que ele não sobreviveria aos inimigos lá embaixo. Com um olhar frio, Sara pede desculpas, dizendo que é a melhor escolha que ela pode fazer. Caindo rápido, ele lembra do tempo em que conheceu Rinoa, quando foi traído da mesma forma. Reagindo à situação, o anjo caído aparece, dizendo para ele guiar a queda até ela. Com isso, ele se lembra que não está mais sozinho. Correntes de sombra explodem de suas mãos, parando a queda e prendendo nas paredes do penhasco. Embora ainda não consiga escalar naquele estado, os monstros abaixo são rank B, e ele será morto se baixar a guarda nem que seja um pouco. Felizmente, ele e Rinoa não são mais os mesmos e devem conseguir superar o desafio lá de cima. O estranho caçador diante se esconde, dizendo que precisa agir rápido. Makoto derrota os inimigos abaixo, alternando entre armas e trabalhando em completa sincronia com sua parceira. O número de demônios diminuiu significativamente e ele tem energia de sobra, pois seu consumo de mana e resistência estão muito mais controlados. Reage rapidamente a emboscadas, sorri satisfeito, não tendo mais dificuldade contra inimigos daquele nível. Enquanto continua a enfrentá-los, o garoto
de antes observa da beirada, fascinado por seus movimentos rápidos. Nesse momento, o chão sob ele desmoronou e ele se viu caindo do penhasco, rolando para baixo. De alguma forma, ele consegue quebrar a queda, mas ainda assim bate com força no chão. Ele está vivo e com dor, mas pode não durar muito, pois demônios rapidamente o cercam. Eles atacam sem hesitar, e ele grita enquanto tenta fugir. No entanto, logo ele fica encurralado e não pode fazer nada além de implorar por misericórdia. Foi então que Makoto veio ao seu resgate, cortando os demônios ao meio. Finalmente, eles se veem face a face, e ele se pergunta quem é o caçador Makoto. Seguro dos demônios, o caçador agradece a Makoto por vir em seu socorro. Ele se apresenta como Yuki, e esse nome é reconhecido como da pessoa mais jovem a se tornar um caçador. Ele diz por engano que não esperava que fossem uma garota, mas é rapidamente corrigido por causa da aparência dela. Até Rinoa não consegue acreditar. Felizmente, o parceiro dela o corrige, dizendo que é isso que acontece às vezes. Seguindo em frente, Makoto lembra que chamou seu nome e se pergunta como ele o conhece. O jovem o conhecia antes mesmo de ele fazer um contrato. Na época, ele o assistia treinar incansavelmente, não importando a situação. Ele fica envergonhado ao ouvir que alguém realmente o admirava tanto neste tempo, preocupando-se depois que ele foi lançado pelo penhasco. Ele caiu acidentalmente enquanto observava. Makoto o convidou para se juntar a eles, dizendo que deve ser destino. De alguma forma, o jovem aceita sua mão alegremente, e eles se unem. Um tempo depois, o caçador acorrenta vários demônios e derruba o último grupo de amigos. Yuki não consegue conter um suspiro de admiração, hipnotizado pelos movimentos dele. Enquanto isso, o caçador das sombras está satisfeito e começa a se sentir mais confiante em suas habilidades. O garoto se pergunta como ele lutou sozinho e pergunta o que precisa fazer para ser tão forte. Rinoa revela que eles conquistam masmorras enquanto estão de mãos dadas, tentando esclarecer a frase que pode ser facilmente mal interpretada. Ele explica que isso é para a compatibilidade deles. Então se pergunta qual espírito divino o novato possui. De repente, consciente, Yuki diz o nome, Kafka. Um espírito da explosão. Isso é completamente diferente do que esperavam, dado o seu jeito tímido. Ele queria ajudar desde o começo, mas tinha medo de cometer um erro e atrapalhar eles, algum tempo atrás. Ele usou suas habilidades em uma missão, mas quase matou seus companheiros por acidente. Até pequenos movimentos os deixavam preocupados, e o rejeitaram com raiva. Ele estremece com a lembrança, e Makoto pede desculpas por fazê-lo recordar a dor. Kafka fica perto de seu parceiro, aparentemente confortando. O trauma causado por o uso de uma habilidade não é fácil de superar. O caçador mais velho o conforta, dizendo que ele deve ter dado o seu melhor de todo esse tempo. No final, promete que seus esforços não o trairão. Além disso, apenas querer ajudar seus companheiros já é um sentimento suficiente para ele, que nunca tinha ouvido tais palavras antes. Seu respeito por seu ídolo só cresce com a nova determinação. Ele enxuga as lágrimas e agradece a Makoto. Agora ele promete retribuir e ser sua força, aliviado por ter outra pessoa a seu lado. Seguindo em frente. 10 horas depois, após entrar na masmorra, os caçadores chegam ao topo da montanha, onde ficam presos em uma batalha intensa com o chefe. Trabalhando juntos, finalizam os preparativos e correm para se esconder atrás de Sarah. Ele investe contra ela e, com seu espírito de alta categoria, ele invoca seu poder. Jatos de água disparam de cima, empalando o poderoso inimigo e acabando com sua vida por completo. Assim, a masmorra é conquistada com sucesso e todos aplaudem. Com a subjugação completa, ela se vira para checar se alguém ficou ferido. De repente, uma magia negra aparece do alto. O violento maginho o sacode até os ossos antes de pousar próximo. Saindo de um portal negro, uma prisão sinistra sai dele. Majin, após entrar na masmorra, reclama sobre a mana necessária para chegar até lá. Percebendo o que era, os caçadores ficam em alerta máximo. Apesar de sua aparência, o demônio parecia bastante desleixado, o que levou os outros a subestimá-lo, sentindo-se confiante demais. Eles avançaram querendo abrir caminho para seu líder. Estavam tão focados na vitória que ignoraram os avisos dela para parar. Naquele instante, foram lançados longe, mortos num piscar de olhos. A gravidade da situação ficou clara. O demônio reclama dizendo que eles são fracos demais para quem acabou de derrotar o chefe. Ele aponta para Sarah, dizendo que ela deve ser a líder e a desafia para uma luta. Ciente do perigo, ela ordena que todos saiam imediatamente. Eles obedecem, temendo pela própria vida. Enquanto isso, o Imagine se apresenta e pede para que ela faça o mesmo. Mas a caçadora recusa, dizendo que não há necessidade de responder a um demônio. Com seu ataque voando em sua direção, ele decide fazê-la falar à força, lidando rapidamente com seus jatos de água. Enquanto ela fica surpresa, o caçador leva um joelho no estômago. É uma lição dura sobre a velocidade dele, e ela é arremessada contra uma parede. Agora Jaga está sobre ela e lhe dá outra chance de se apresentar. Infelizmente, seu orgulho e rancor falam mais alto, e ela responde insultando, já que ele não consegue uma resposta adequada. Ele reúne mana negra na palma da mão e diz para ela morrer. Em vez disso, uma luz vermelha brilha em seu rosto, e quando ele estava prestes a atirar, correntes negras familiares puxam seu braço, salvando-a a tempo. Makoto apareceu acompanhado de Rinoa e se prepara para lutar. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe
sabe, né? Deixe um comentário pedindo pela parte 2 e senta o dedo no like do vídeo se ainda não tiver feito isso. Considere também se tornar um membro aqui do canal para apoiar o nosso trabalho. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? O link está na descrição do vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.